Muito boa noite a você conectado aqui no Rede é Gol, aqui pelo Facebook do Rede é Gol, facebook.com/Rede é Gol. Eu sou o Luiz Campos e vamos para mais uma live aqui no Facebook do Rede é Gol. Tem também lá no meu Facebook, né? Se você quiser acompanhar lá no meu Facebook pessoal. Mas aqui pelo Rede é Gol é por onde nós fazemos a nossa live. Você clica aí, compartilhe, curta, compartilhe. Essa live é feita sempre para você. Todo o conteúdo do Rede é Gol é oferecido para você que está aqui conosco. Ao meu lado, como sempre, ele, Antônio Carlos Meniné. Muito boa noite, Meniné. Tudo bem com você? Boa noite, meu amigo Luiz Campos, e boa noite aí para os nossos amigos aí do Rede é Gol, né? Amigos do Rede é Gol, sempre conectados com a gente. Sempre lembrando, no começo eu já falo, eu vou falar durante todo o programa de hoje, eu vou falando, mas você pode acessar lá o Instagram do Rede é Gol. A página é nova, já disse isso outras vezes, mas a página é nova, é no @RedeEGol10. Então é Rede é Gol, o E não tem o acento, então fica Rede é Gol e o número 10, tudo junto aí, Rede é Gol 10, tá bom? Entra lá, siga a página do Rede é Gol, tem um conteúdo bem legal também, é o mesmo conteúdo que você encontra aqui no Facebook por enquanto, mas é um conteúdo bem legal para você também, tá bom? Quando tiver um número razoável de seguidores lá no Instagram, a gente vai começar também a compartilhar esta transmissão por lá. Por enquanto, só no Facebook. Mas daqui a pouquinho a gente passa também para o Instagram. Talvez tenhamos que fazer numa câmera um pouco separada, porque o programa aqui não aceita que tenhamos o compartilhamento direto aqui pelo programa, tá bom? Antônio Carlos Meniné, o assunto hoje é um assunto legal. Diga lá, Antônio, diga lá. Estou lembrando aí para os nossos amigos, ô Luiz, que nós hoje também estamos ao vivo também na Rádio Brás, certo? Oh, legal. E lá pela Rádio Brás, o programa também está entrando ao vivo aí, uma parceria com a Rádio Brás lá do nosso amigo Ivan. Legal, legal, muito bom. Então sejam bem-vindos vocês também que estão no Facebook da Rádio Brás. Sejam bem-vindos ao Rede é Gol, as transmissões aqui do Rede é Gol ao vivo. Hoje o assunto é um assunto legal para quem gosta de futebol. Aliás, é difícil a gente falar sobre um assunto que não seja legal aqui, principalmente porque futebol é a área que a maioria das pessoas conhecem, né? Futebol, hoje nós vamos falar dos campeões nacionais dos anos 70, e isso engloba os anos 70, especificamente, não a década de 70. Eu explico isso porque os anos 70 vão de 1970 a 1979. Se estivéssemos falando da década de 70, aí seria de 71 até 1980. Nesse caso, nós vamos falar aí dos anos 70. Então, tem o 7 na frente, tá valendo. 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
e 7-9, encerrando esses anos 70. Posteriormente, vamos falar também dos anos 80, vamos falar dos anos 90. E aí, vamos voltar. Aí, quando terminar tudo isso daí, a gente volta, que a gente quer fazer um programa mais especial aí dos anos 50, dos anos 60, aliás, fazer um programinha mais especial, porque tem uns times aí que requerem um pouquinho mais de estudo, não é não, Antônio Carlos? Com certeza, requer um pouquinho mais de estudo, Luiz, e uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? São muitos Exatamente. times, são muitos clubes, tinham muitos jogadores bons nessa época, né? Quer dizer, você tem que dar uma Exatamente. garimpada legal para poder apresentar um programa de qualidade para Tem o um nosso amigo conteúdo, seguidor. tem um conteúdo um pouco mais rebuscado. Não estou dizendo que não seja o fato desses times agora, 70, 80 e 90, mas é que nós também queremos trazer alguém para falar um pouquinho mais, alguém que tenha mais conhecimento da causa, de repente um pesquisador, de repente algum jogador. Então nós vamos procurar aí alguém que tenha mais conteúdo para agregar aqui na nossa live do Rede é Gol. Eu já peço para você curtir, compartilhar a nossa live, deixar o seu comentário, se quiser fazer um comentário sobre esses anos 70, o que aconteceu nos anos 70 no futebol brasileiro. Lembrando, nós vamos falar aqui sobre os campeonatos brasileiros e aqueles que, antes do início do Campeonato Brasileiro, antes de 1971, no caso 1970, foi considerado como o Campeonato Brasileiro da época, certo? Então, nós não vamos falar dos torneios, outros torneios nacionais que tivemos nesses anos também. Então, por enquanto, nós vamos falar somente dos campeonatos brasileiros de 1970 e também daí em diante, 71, 72 até 79. E o primeiro, 1970, não era um campeonato brasileiro. Aliás, o Campeonato Brasileiro só deu início em 71, que tinha um outro nome, inclusive, Campeonato Nacional. Não era nem Campeonato Brasileiro, era Campeonato Nacional. Mas o Campeonato Brasileiro de 1970 é conhecido como Taça de Prata. É isso mesmo, Antônio Carlos Merinéia? É isso mesmo, Luiz. Na realidade, né, o Fluminense foi o primeiro campeão aí, digamos, aí dos anos 70, isso daí em 1970. Mas o Fluminense ele sempre ficou fora do pôster dos campeões brasileiros, porque o ano de 70, a competição nacional que teve foi a Taça de Prata. E então a Taça de Prata ela ficou fora, ela não entrou nesse rol dos campeões brasileiros a partir de 71, porque considera-se que 71 foi o surgimento do Campeonato Brasileiro nos moldes que nós temos hoje, quer dizer, mais contemporâneo. O Né? formato que é usado, né? O Exatamente, jeito o de ser formato. usado o campeonato. E, E aí, os anos em 1970 para trás não entra nessa conta. Mas já que você comentou então de 1970, Antônio, vamos lá. Vamos começar então falando do Campeonato Brasileiro de 1970, que teve como campeão essa equipe aí, a equipe do Fluminense, muito conhecida na época, uma equipe muito forte para os padrões do futebol. O futebol era muito alto, alto nível no futebol brasileiro nos anos 70. Aliás, o futebol brasileiro tinha um alto nível dos anos 50 para frente, eram equipes muito fortes, disputando as competições nacionais aqui, as competições internacionais também, mas essa equipe de 70 do Fluminense, que foi campeã participando de um formato de campeonato diferente, que era a Taça de Prata, na época, teve o quadrangular final, disputaram Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Fluminense foi campeão por vencer a equipe do Palmeiras por 1-0, venceu o Cruzeiro por 1-0 também jogando fora de casa, e aí o jogo final contra a equipe do Atlético Mineiro, Fluminense 1, Atlético Mineiro 1, jogo final desse quadrangular, não era uma final específica, jogo final desse quadrangular, o Fluminense conseguiu o título, o Fluminense foi a campo, com a equipe base do Fluminense era Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson, Didi, Cafuringa, Mickey, Samarone e Lula. Vamos falar um pouquinho desse Fluminense, Antônio? Sim, com certeza, Luiz. Esse aí é o time do Fluminense, o tricolor carioca aí das Laranjeiras, do Rio de Janeiro. Era um time muito forte na defesa, um time muito bem compactado no meio de campo e tinha um ataque poderoso, né? Você pode ver que nessa formação aqui, por exemplo, nós temos aí o Félix, né? Incontestável aí, o nosso goleiro do tricampeonato de 1970, né? Teve uma grande atuação também no Fluminense nesse ano de 70, né? Ele já começava aí a estrelar aí a sucessão de títulos, que a partir de 70 o Félix só foi ganhando títulos e mais títulos, né?
nós tivemos o Félix, nós tínhamos também um time do Fluminense muito forte no seu meio de campo, com o Denilson. O Denilson, na época, Luiz, como você transferindo para hoje, seria um primeiro volante, digamos assim. Na época, ele era considerado cabeça de área, o homem que fazia ali o escudo. A contenção, né? A contenção, exatamente. O escudo da defesa do Fluminense. Mas o Denilson ele era muito forte, ele tinha uma boa técnica, então ele conseguia também dar uma passada à frente e fazer uma distribuição boa de controle de bola, uma distribuição boa de armação de jogada, ele tinha um bom passe e ele tinha um pulmão realmente privilegiado. Então ele conseguia fazer esse vai e vem com muita rapidez e com muita eficiência, né? E no ataque, nós tínhamos ali um ataque poderoso, cara, que era o Lula na ponta esquerda, né? Cafuringa, ao lado, né? que você pode ver aqui, nessa formação que você acabou de colocar, agachado, né? Nós temos o Cafuringa numa ponta e o Lula na ponta esquerda. O Lula Cafuringa está aqui, ó. debaixo do Cafuringa aqui, que é o lateral esquerdo. Certo, Antônio? Cafuringa aqui. Lula está do outro lado. Isso, o Cafuringa era ponta direita, né? Jogou muitos anos no Fluminense. O Lula também jogou muitos anos no Fluminense, um ponta esquerda de muita qualidade técnica. Ao lado do Lula, nós temos o Samarone, né? O Samarone era um atacante meio que ponta de lança, digamos assim. E nessa formação, Luiz, está faltando o Flávio Minuano. O Flávio ele jogou, teve uma passagem pelo Corinthians aqui em São Paulo, e o Flávio, aonde ele jogou, o centroavante Flávio, ele foi artilheiro de todos os times pelos quais ele passou, né? E ali, na formação também, nós temos o Marco Antônio, que está em pé atrás do lateral Lula, esquerdo. Lateral esquerdo da seleção brasileira também, que fez parte da seleção do Tri, né? Ele foi reserva do Everaldo, e nessa época ele tinha 19 anos de idade, quer dizer, ele era bem novo, né? E outra coisa, Luiz, quem lançou o Marco Antônio foi o Tele Santana, porque o Tele Santana foi ele que montou essa base do Fluminense de 70. O Tele ele foi alçado a técnico do Fluminense em 69, né? Ele montou essa base. O Fluminense foi campeão carioca em 69, inclusive ganhando o título em cima do Flamengo, seu arquirrival lá na época, né? E depois, no início de 70, o Tele Santana ele acabou saindo, ele foi para o Atlético Mineiro, né? E quem chegou em 70 e comandou o time do Fluminense foi o Paulo Amaral. O famoso Paulo Amaral, preparador físico das seleções 58 e 62 do bicampeonato mundial da seleção brasileira. Então, o Fluminense tinha um time muito forte. E além da gente destacar tanto o Marco Antônio, o Félix, o Lula, e o Samarone, o Cafuringa, como a gente já fez, e o Denilson, nós não podemos esquecer também o restante do elenco aqui, que tinha o Didi, que era um jogador de meio campo também, que no caso aí ele fazia o segundo volante, né? E tínhamos também, Luiz, alguém aí que fez muito sucesso, que foi o Mickey. O Mickey esse daí fez muito sucesso mesmo, né, Antônio? O pessoal que gosta ele da substituiu Disney aí, o Flávio. né? O Flávio substituiu. Não é aquele Mickey, então? Entendi. Não, é uma brincadeira, é claro que é uma brincadeira. Dizem que ele ganhou esse apelido aí por ser parecido, mas eu acredito que não. O Mickey jogava muita bola também, ele era o atacante reserva do Flávio, né? E olha a estrela do Mickey, né? Ele substituiu o Flávio, ele acabou entrando no time nos 3 últimos jogos aí do triângulo final, ele fez gol em todos os jogos. É impressionante, né? Isso daí ele estourou aí no meio da torcida do Fluminense, acabou se consagrando aí como um grande craque também desse período aí do Fluminense. Então, isso o Fluminense... daí é um marco, isso é um marco na carreira do jogador, né? O jogador entra com uma estrela enorme, uma estrela gigantesca, e aí consegue aí, marcar gols e ser campeão rapidamente, né? Logo após sua chegada. Ele entra, como você bem disse, Antônio, ele entra aí no lugar do Flávio. Exatamente. Substituiu o Flávio e a altura, né? Quer dizer, sim. A torcida do Fluminense não passou susto, porque o cara entrou para substituir o artilheiro, o grande nome do time, né? E acabou fazendo um gol em cada partida do triangular. Quer dizer, ele entrou para a história do Fluminense e ajudou aí o Fluminense a ser campeão da Taça de Prata, aí o primeiro campeão dos anos 70 aí, de envergadura nacional, né, Luiz? Vou passar aqui rapidinho a bola de prata de 1970, que eram
jogadores escolhidos e eleitos pela revista Placar. Então, foram eleitos os melhores do campeonato de 1970, Taça de Prata, o goleiro do Bahia, Picasso, Humberto Monteiro do Atlético Mineiro, Brito do Cruzeiro, Reyes do Flamengo e Everaldo do Grêmio, Zanata do Flamengo, Samarone do Fluminense, detalhe, o único jogador do Fluminense campeão, hein? Dirceu Lopes do Cruzeiro, Vaguinho Atlético Mineiro, Tostão Cruzeiro, Paulo César Caju do Botafogo e tivemos aí como hors concurso o Pelé eleito pela revista Placar. Esses foram jogadores que foram eleitos aí os melhores desse ano de 1970 que o Fluminense foi campeão. Então, nessa conta do 1970, que nós vamos fazer aí dos anos 70, Fluminense foi aí o primeiro campeão brasileiro dos anos 70, mas ainda num formato diferente de campeonato. Agora, quando nós vamos entrar em 1971, sim, o formato já mais parecido com o que nós temos aí, não tanto com o que nós temos hoje em dia, né? Mas o formato mais parecido com o que foi o Campeonato Brasileiro na sua sequência. Porque aí começamos 1971 e o Campeonato Brasileiro muda até o nome, porque até então era Taça de Prata, ele passa a ser Campeonato Nacional de Clubes, campeonato feito aí pela CBD. E o primeiro campeão brasileiro que nós temos em 1971 é o Atlético Mineiro, não é, Antônio Carlos? Isso mesmo, Luiz. Mas antes de entrar no Atlético Mineiro, só para a gente dar uma reforçada aqui no campeão de 70. Diga Só para lá. você ter uma noção, o Flávio Minuano, o grande artilheiro do Fluminense, ele acabou sendo aí o artilheiro do Fluminense, né? Nesse ano ele fez vários gols. E só para você ter uma noção, o Flávio, em 114 jogos pelo Fluminense, ele fez 93 gols. Né? É bastante. Daí dá uma média de quase aproximadamente, arredondando quase um gol por partida. Beira um gol por partida, muito gol. Só para lembrar aqui, o artilheiro da competição aí de 70 acabou sendo o Tostão, com 12 gols. Isso, bem não lembrado. O Tostão 1970 recebeu aí a famosa bola, né? Isso. Bom, vamos passar então para 71, Antônio? Vamos lá, já temos aqui nossos 17 minutos de live, o tempo passa rápido, nós temos que falar, pretendemos falar de todos os campeões de 1970 até 79, pegando aí os anos 70, não a década de 70, como eu já disse, a década de 70 engloba aí 71 a 80, mas nós vamos passar por anos. Anos 70, pegamos aí de 70 até 79. Nossa ideia é fazer uma live aí de 1 hora. Se a gente vê que vai passar muito desse período aí, a gente dá uma cortada, corta esse programa em 2, paramos aí 75, 76 talvez, e aí passamos para um outro programa, dar continuidade aí aos anos 70. Vamos falar de 1971 então, Antônio, que aí o Campeonato Brasileiro mudou o nome, passou a ser Campeonato Nacional de Clubes, bem parecido com as competições do Campeonato Brasileiro que tivemos em sua sequência e temos até hoje em dia, e o primeiro campeão brasileiro foi a equipe do Atlético Mineiro. Eu vou compartilhar a foto aqui do Atlético Mineiro com vocês, Atlético Mineiro campeão de 1971, e aí você já vê aí na sua tela aí o campeão brasileiro de 71. Enquanto isso, eu vou passando aqui alguns dados sobre o Campeonato Brasileiro de 71, Campeonato Brasileiro que teve diversos participantes, é claro, tivemos aí América do Rio de Janeiro participando, interessante isso, né, Antônio? Tivemos aí as equipes do Rio de Janeiro naquele período ainda, times que hoje em dia já não fazem mais parte dos campeonatos brasileiros, né? Por exemplo, o América do Rio, que era muito forte até então, né? Verdade, Luiz. Nós tínhamos aí nesse período aí, aliás, esse período, Luiz, foi um período efervescente do futebol brasileiro, né? Porque a gente estava na esteira ali da conquista do Tri. Quer dizer, os estádios estavam repletos de torcedores, era casa cheia em todas as partidas, né? O público estava muito animado, a cartolagem estava animada, os diretores estavam animados, os jogadores, quer dizer, era uma festa geral nesse início de década aí dos anos 70, né? Quer dizer, ajudou muito essa conquista do Tri aí a levantar o futebol, porque na realidade veio esse novo formato aí depois de uma reformulação, porque o futebol estava meio caidinho, estava meio devagar. Em 1967 resolveram reformular. O que aconteceu? Eles criaram aí o famoso Robertão, né? Que é o torneio Roberto Gomes Pedrosa.
né? Então, isso daí foi disputado de 67 a 70. Só que em 67 acabou sendo de forma experimental. 68, 69 e 70 já são considerados aí a taça de prata com essa nomenclatura. Isso daí segundo a CBD, né? Até que a CBF depois veio, mudou tudo, mas aí já é uma outra história. Então, Luiz, para falar do Atlético Mineiro aí, o Atlético Mineiro em 71 já era comandado pelo Tele Santana. O Tele Santana saiu em 70, no início de 70, foi para o Atlético Mineiro, fez um belo trabalho, mais uma vez, né? 2 anos consecutivos, tinha feito no Fluminense em 3 anos e passou a fazer no Atlético Mineiro, né? E o Atlético Mineiro, dos times de 70 a 79, ele é considerado assim mais ou menos, Luiz, o patinho feio. Ele não é um time tão badalado. Por quê? Apesar de você ver na formação aqui do Atlético Mineiro, nós temos aí o Renato, que depois foi ser goleiro do Flamengo, né? Temos Humberto, Monteiro, Grapete, Vanderlei, Vantuíri e Odair, né? Aí temos em seguida Ronaldo, Humberto Ramos, Dario, Spencer e Romero. Você vê que não é um time de grande estrela, né? Era um time muito voluntarioso, era um time pegador, né? Acabou engatando aí no Campeonato Brasileiro de 71, chegou às finais e acabou se sagrando campeão aí em cima do Botafogo, se não me falha aqui a memória, né? Então, os grandes nomes dessa equipe do Atlético, a gente pode destacar aqui o Renato, goleiro, né? E depois ele teve uma passagem pelo Flamengo, foi campeão carioca, passou pelo Fluminense também. Nós temos aqui o Humberto Monteiro, que depois foi jogar no Flamengo, né? Nós temos o Dario, né? O grande Dadá Maravilha, conhecido por todos, folclórico jogador aí, campeão também, artilheiro em tudo que é time pelo qual passou, o Dadá, né? E então é um time assim de poucas estrelas, mas era um time muito pegador, um time muito raçudo. E para falar a verdade, né, Luiz? Quem é que vai lembrar, né? De quem você lembraria aqui, além do Dario e do Renato, né? É mais difícil, né, Antônio? Não é Você uma ia coisa lembrar do Grapete? que você, Com então. certeza as pessoas iam lembrar do Grapete aqui, porque nós tivemos o Crush, o Fanta, o Guaraná, e o Grapete era o nome de refrigerante da época, né? É. Eu tomei Grapete, não sei se você Antônio, tomou. Antônio, você comentou aí sobre com quem foi a final, né? A verdade foi uma fase final que tivemos aí no Campeonato Brasileiro de 71, foi um triangular final, né? Tivemos Atlético Mineiro, São Paulo e o Botafogo. Eu vou passar rapidinho os jogos aqui que aconteceram nesse triangular final e por que o Atlético Mineiro foi campeão. Porque o Atlético Mineiro ele foi campeão basicamente porque ele venceu o primeiro jogo com o São Paulo. Ele venceu por 1-0, o gol do Odair. No segundo tempo, o Atlético Mineiro então venceu esse jogo contra o São Paulo, o jogo no Mineirão, 1-0. O segundo jogo desse triangular foi entre São Paulo e Botafogo. São Paulo ganhou do Botafogo por 4-1. E aí veio o terceiro jogo, e derradeiro, porque São Paulo já havia feito as 2 partidas, então não tinha mais o que fazer no campeonato. O Botafogo só tinha feito uma e tinha perdido. Esse jogo, o terceiro jogo, acabou virando uma final total do triangular. Foi no dia 19 de dezembro e o Atlético Mineiro venceu com o gol do Dario, venceu o Botafogo por 1-0 e o Botafogo ainda teve 2 jogadores expulsos nessa partida, mas já na parte final da partida, o jogo disputado no Maracanã. Um público até razoável, viu, Antônio, para não dizer baixo. Teve 46.458 pessoas assistindo e acompanhando essa partida aí. Muito porque também o Botafogo havia perdido por goleada para o São Paulo no primeiro jogo por 4-1. Aí o pessoal já vai daquele jeito, né? Isso não vai dar certo, acho que é melhor deixar para a próxima. E aí o Atlético Mineiro foi campeão nacional de futebol. Percebam o nome, hein? Campeão nacional, porque o campeonato naquele instante chamava Campeonato Nacional de Clubes. É isso, Antônio? Exatamente, Luiz. E só reforçando aqui, é um público até razoável para uma final e depois do Botafogo levar uma sapecada, né? Isso. E só para reforçar aqui, o gol do Adá Maravilha aí contra o Botafogo, ele apelidou esse gol aí de beija-flor, porque ele fez o gol de cabeça e ele mesmo contando essa história, ele diz que ele subiu e deu uma parou, paradinha. parado no ar, feito um beija-flor e deu aquela testada para engavetar lá no gol do Botafogo.
Então, o Ele Dario começou é a lenda dele folclórico, mesmo, né? né? O Dario começou a lenda dele mesmo, né? Ele veio com essa história do beija-flor, que só existiam. Como é que era a história lá? Só existem duas coisas que param no ar: o beija-flor e Dario Maravilha, né? Ou eram três coisas? Preciso recordar aí, porque ele criou essa máxima Não, dele. O Dadá ele tem vários bordões, né? É, tem vários, mas ele criou esse. Ele que foi artilheiro dessa competição de 71. O Dario marcou 15 gols. Na segunda posição ficou o Mirandinha com 11 gols. Rivelino, Mirandinha do Corinthians com 11 gols. Rivelino do Corinthians e Toninho Guerreiro com 10 gols, fechando aí os artilheiros desse campeonato brasileiro de 71. Diga lá, Antônio. Dadá Maravilha que costumava dizer que com Dadá em campo não existe placar em branco, certo? Então, Aí, só ó, para você mais ver um. como. Mais um. Mais uma falinha mais uma fala do Dario, personagem histórico do futebol brasileiro, um dos grandes personagens, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Podemos passar para 72, Antônio? Vamos lá, Luiz. E aí a gente já vai chegando aqui no time do Palmeiras, né? Palmeiras foi campeão em 72 e parece que foi campeão em 73 também, né, Antônio? Mas nós vamos falar de 72 primeiro. Vamos colocar aqui a imagem do Palmeiras campeão de 72. Infelizmente não tem uma imagem tão grande, mas vamos dar um zoom aqui. Você vai ver aí que esse time de 72 do Palmeiras e o de 73 praticamente o mesmo time, não é, Antônio? Eu deixo com Com você para certeza. falar. Você tem mais propriedade para falar sobre esse time do Palmeiras. Imagina, o Palmeiras aí já conseguiu se sagrar bicampeão em 72, 73, né? E esse time do Palmeiras, Luiz, é considerado por muitos historiadores do Palmeiras, torcedores, fanáticos, enfim. Esse time do Palmeiras, né, essa fase dele aí, com essa base, é considerada aí a segunda academia, né? A segunda academia da história do Palmeiras. Um time muito bom de bola, um time fortíssimo na defesa, no meio e no ataque, né? Nós tínhamos ali o Leão, tínhamos Eurico, Alfredo, Dudu, Zeca, Ronaldo, Leivinha, né? Ademir da Guia, Ney, enfim, era um time para torcedor nenhum botar defeito, né? E O jogar time uma era bola muito forte. redondinha, né, o Luiz? O time era muito forte. Eu posso passar o time base aqui do Palmeiras, Antônio? O Palmeiras jogava com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia e do Bala. É claro que tiveram jogadores que foram entrando ao longo da competição, o Zé Carlos, o Ronaldo, Leivinha, Madurga e Ney. E aí tem a questão do Madurga, né, Antônio? Tem uma questão séria sobre o Madurga. Porque o Madurga não aparece nessa foto, porque quem jogava era o César, também conhecido como César Maluco, não é, Antônio? Grande, E esse aí grande César Maluco. e aí nós entramos nessa história, nós estávamos preparando o material aqui para conseguir fazer a live aqui, e aí veio a história do Madurga, né? Porque em algumas fotos aparece o Madurga, em outras fotos não. O Antônio Carlos, inclusive, tem um pôster sobre os campeões brasileiros de 71 a 79, um pôster bem legal, que depois ele vai mostrar para a gente. E se eu não me engano, no pôster que ele tem, é o Madurga que aparece, não é, Antônio? Vamos buscar aí, 73, 73. Sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais. Sobe um pouco mais. Aí, agora chega mais. Tá mais para baixo. O do Palmeiras está mais para. Aí, 72. Tá aí, ó. Quem tá ali na foto ao lado do Leivinha e do Ademir da Guia é o Madurga. E aí, até eu falei assim: mas o Madurga? O Madurga é um jogador argentino, né? Um jogador que passou pelo Boca Juniors e tudo mais. Mas eu não me recordava do Madurga nessa equipe, eu lembrava do pôster, claro, não acompanhei o jogo, não acompanhava ao vivo, não tenho esse conhecimento ao vivo, né? Mas o Madurga não estava na minha lista, para mim era o César Maluco. E aí no pôster do Antônio tá lá Madurga, e em algumas informações que você busca aí, tá o Madurga mesmo. Por quê? Porque ele jogou as finais, né, Antônio? Ele jogou esses jogos finais aí. Exatamente, o Luiz, foi engraçado isso, né? A gente foi buscar essa informação porque todo mundo tem o César Maluco na cabeça, né? Titular absoluto, artilheiro do Palmeiras, ali sempre fazendo a dupla de ataque com Leivinha, né? E então isso daí realmente foi uma informação nova para a gente, né? Tanto é que já na formação de 73 já é outra história. Aí o César Maluco está aqui na formação
com todos os craques aí, com toda a base, né? Daqui a pouquinho a gente chega. Ô, Antônio, só um adendo aqui. A gente estava falando do Dadá Maravilha. O Carlos Eduardo ele mandou aqui a frase completa do Dadá. As 3 coisas, eu falei 2, são 3, né? 3 coisas param no ar. Então eu vou pôr em sequência o que ele colocou aqui, ó. 3 coisas param no ar. Dadá, beija-flor e helicóptero. Pronto. Tá aí. Valeu, Du. Valeu pela participação. E aí ele já mostra aí 3 coisas param no ar. Frase criada por Dario Maravilha. Ele é histórico. Podemos voltar agora ao campeão brasileiro de 72, Antônio. O Dadá é folclórico, é um monstro do futebol brasileiro, Dadá. Conheci o Dadá aqui no Museu do Futebol, gente muito boa. É gente boa mesmo. Vamos lá, Antônio, 72. Enfim, Luiz, o Palmeiras de 72 é inquestionável, né? Grande time, grande elenco, um elenco repleto de craques, né? Começando no gol com o Leão, na zaga com Luiz Pereira e Alfredo, no meio de campo combativo e altamente criativo de muita categoria, com o Dudu e o Ademir da Guia se projetando um pouco mais à frente, né? Aquelas passadas largas e aquela categoria que o Ademir da Guia tinha para conduzir a bola, né? E aparecer como homem surpresa, um elemento surpresa também no ataque, ajudando o Leivinha, ajudando o Ney, enfim, o time era muito bom, de muita consistência, tanto na defesa, no meio de campo e no ataque. Ou seja, um time altamente equilibrado e que chegou à final merecidamente, aí, às finais do Campeonato Brasileiro, né? E foi com o Botafogo, né, Luiz? Essa final Exatamente, de 72. Antônio. Se não me falha aqui a memória. Foi Exatamente, foi com o Botafogo, Antônio. E tem um detalhe, né? O Palmeiras ele foi campeão brasileiro de 72 pela campanha no geral. Exatamente, foi a melhor campanha. Exato. Por quê? Porque na semifinal o Palmeiras empatou com o Internacional por 1-1, mas ele jogava pelo empate, pela campanha, por ter somado mais pontos durante todo o campeonato. E na final ele empata novamente com o Botafogo por 0-0 e ele é campeão por conta da classificação, por conta dos pontos que ele fez durante todo o campeonato. Durante todo o campeonato marcou 42 pontos, o Botafogo tinha marcado 43, não dá para falar apenas porque é uma pontuação bem alta, mas por conta dessa pontuação do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu o título, porque ele não venceu o Internacional na semifinal, também não venceu o Botafogo na final, mas como jogava pelo empate, e aí você arma a sua equipe conforme o que você necessita para o jogo, Oswaldo Brandão arrumou o time para ganhar o jogo. O que ele fez? Ele arrumou o time para segurar as 2 partidas, deu uma segurada. É claro que tinha time para ganhar, o time do Palmeiras era muito bom de bola, mas do outro lado também tinham equipes competentes. Então, o Palmeiras ganhou pelo regulamento, jogou com o regulamento, ganhou com o regulamento, mas o time era muito bom. Não, com certeza, o time do Palmeiras é espetacular, né? E não à toa ele foi campeão com a melhor campanha, porque ele tinha um time mais equilibrado durante toda a competição, né? E o Botafogo ele entrou nesse jogo sabendo que ele tinha que ganhar. O Botafogo necessitava da vitória para ser campeão brasileiro. Não conseguiu, bateu na trave, enfrentou um grande adversário, pegou uma grande equipe pela frente, Luiz, e é inquestionável aí essa equipe do Palmeiras, e o técnico Brandão fez um grande trabalho, não só nesse ano, mas na edição seguinte, como a gente vai falar já já. Sim, o Palmeiras terminou a campanha como primeiro lugar, né, com o título, com 42 pontos. O Botafogo ficou na segunda colocação, ficando com 43 pontos. Na somatória de pontos, você vê que o terceiro colocado foi o Internacional com 40. Então você vê que ali, por 1 ponto a mais que o Palmeiras chegou a fazer no cômputo geral, na fase de classificação ainda, o Palmeiras conseguiu esse título aí, frente à equipe do Botafogo na final, essa final que foi disputada no Morumbi, com 58.287 o público geral aí dessa partida. Palmeiras 0, Botafogo 0 no dia 23 de dezembro de 1972. Tem mais alguma informação para falar de 72 ou podemos passar para 73, Antônio? Tem sim, Luiz, mas é rapidinho. Só lembrando aqui para os nossos amigos, né, que nessa competição, nessa edição de 72, nós tivemos 2 artilheiros. Né? Opa, diga lá, os artilheiros. O Dario voltou a ser artilheiro nessa competição, só que ele não foi o único artilheiro.
Ao lado dele, nós tivemos também o Pedro Rocha do São Paulo, ambos com 17 gols nessa competição de 72. Então tivemos o Dadá e o Pedro Rocha, é isso? Isso, Deu uma travadinha aí, só reforça a informação, Antônio. isso mesmo. Nessa competição de 72 do Campeonato Brasileiro, nós tivemos dois artilheiros. O Dario, né, como sempre lá, jogando pelo Atlético, e o Pedro Rocha jogando pelo São Paulo. Ambos fizeram 17 gols nessa competição e terminaram aí empatados na artilharia do brasileiro. Então tá aí a informação do Campeonato Brasileiro de 1972. E aí a gente vai passar para o Campeonato Brasileiro de 73. Adivinha quem foi o campeão? É um repeteco do time de 72, porque o Palmeiras novamente chega ao título e aí é o mesmo time. E dessa vez já não aparece o Madruga, né? O Madruga já ficou de lado, Antônio. Aí aparece aí no pôster o César Maluco. Já aparece o César Maluco aí, dando aquele sorrisinho dele ali, o Ademir da Guia ao lado dele, fica ali o César Maluco entre o Leivinha e o Ademir. Diga lá, o que você ia falar do Madruga aí? Não confundir o Madruga com o seu Madruga, certo? São personagens diferentes. É, o seu Madruga que vem. Ontem, quando estávamos falando, anteontem, né? Estávamos falando sobre o Madruga de 72, não, preparando o material para hoje, né? Para a live de hoje. Eu até brinquei com o Antônio Carlos. Eu falei, mas o seu Madruga a gente já conhece, todo mundo conhece o seu Madruga. Está devendo vários meses aí de aluguel para o seu barriga. E aí, é claro que foi uma piadinha que nós fizemos aqui. Mas o Madruga era um jogador argentino, jogou no Boca Juniors, se destacou no Boca Juniors e disputou pelo Palmeiras em 72 e 73. Mas aí você já vê que no time de 73 ele já não aparece. Não está na foto, né? Não está na foto do título, mas está na foto do título de 72 no lugar do César Maluco. Vamos falar sobre esse time do Palmeiras de 73, Antônio? Qual era melhor, o de 72 ou o de 73? Qual jogava mais? Porque o time era o mesmo. Ô, Luiz, é difícil, né, a gente avaliar assim, por um mesmo time praticamente, é a mesma base, né? Os jogadores ainda estavam na mesma pegada, no mesmo ritmo, é basicamente o mesmo elenco, né? É, essa mesma base, esse mesmo elenco aí, ele se saiu muito bem nesses 2 anos consecutivos. O Brandão conseguiu manter o ritmo, né? O Brandão conseguiu manter a pegada da equipe, tanto no ataque, no meio, na defesa. Foi o mesmo time, praticamente o mesmo elenco. E agora a diferença é que o César Maluco está na foto, né? Então o César Maluco no ataque do Palmeiras ele dava um outro gás, né? Era um jogador altamente disciplinado, dedicado, tinha uma boa técnica. E com o César Maluco não tinha tempo ruim, não. Ele estava em tudo que é dividida e era artilheiro nato. Por isso tinha o nome, né? César Maluco. Porque com ele a coisa era mais forte, a coisa era mais puxada. O Campeonato Brasileiro de 1973 foi decidido numa fase final também, com quadrangular final. Eram campeonatos que ainda não tinha esse negócio da questão da final, né? O de 72 teve, mas o de 73 não. 73 tivemos o quadrangular final para saber aí quem seria o campeão do ano. Disputaram esse quadrangular final Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Jogos dessa fase final, Antônio. São Paulo abriu o campeonato, essa fase final, vencendo o Internacional por 4-1. Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0. Veio a segunda rodada, o Palmeiras venceu o Internacional por 2-1. Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0. Na terceira e última rodada, Internacional 1, Cruzeiro 0 e o Palmeiras empatou em 0-0 contra a equipe do São Paulo. Palmeiras terminando assim com 5 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, não perdeu, então por isso foi campeão. O São Paulo ficou na segunda posição com 3 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. O Cruzeiro em terceiro e Internacional na quarta posição. Deixa eu ver se eu pego a informação aqui da artilharia, Antônio. A artilharia você tem aí, mas foi o Ramon do Santa Cruz, é isso mesmo? Confirma? Exatamente. Na competição de 73 foi o Ramon do Santa Cruz. Aliás, o Ramon é outro aí também que está na história do futebol brasileiro. Mais para frente a gente pode até falar um pouco dele. Que por onde ele passou também, ele foi artilheiro aí e ele fez muito torcedor chorar, viu, Luiz? Ah, fez com certeza, viu? Fez com certeza. Mas na segunda posição da artilharia tinha o Leivinha, né? O Leivinha do Palmeiras com 20 gols, o Mirandinha do São Paulo
com 20 gols também. Antônio, tem um comentário aqui do Marcelo Francischelli, espero que tenha falado certo, Marcelo Brown Francischelli, só craque de bola no Verdão. Tem razão, Marcelo. Nesse time do Palmeiras aí, só tinha craque. Antônio, é difícil você falar uma posição do Palmeiras nessa equipe aí que não tenha craque, né? Porque tem craques na defesa, começa pelo gol. O goleiro é craque. O Leão era craque dentro do gol ali. Com ele não tinha erro. Na defesa tem craque. No meio-campo tem craque. No ataque tem craque. Está certíssimo no seu comentário aí, o Marcelo. Diga lá, Antônio. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Luiz. O Franceschelli aqui, o doutor Franceschelli, um advogado, um amigo já de longa data, nos formamos junto aqui no Mackenzie, praticamente, que legal. em São Paulo, e torcedor aí palestrino, alviverde aí apaixonado. Ele e a família dele inteirinha são torcedores do Palmeiras, ele é frequentador do estádio, enfim, pessoa muito gente boa, a gente manda aqui no Rede Gol, manda um forte abraço aí para o Franceschelli, é um prazer falar com ele. Legal, legal. Com esse nome aí só podia ser o torcedor do Palmeiras mesmo, né? Tem esse sobrenome italianaço aí pela frente. Grande abraço a você, Marcelo. Diga lá, Antônio. E Luiz, ele tem razão. Esse período do Palmeiras aí, de 72, 73, Palmeiras, esses anos 70, o Palmeiras só teve grandes times, né? E 72, 73 era um timaço, né? Vamos falar a verdade, só craque no time. Ah, sim. O time era muito forte, a equipe do Palmeiras era muito forte. E para falar a verdade aí, de diferente que tem aí de um time para o outro, é que o Madruga saiu da foto, né? E entrou o César Maluco na foto, porque o restante, o time do Palmeiras é o mesmo de 72. O Carlos Eduardo manda uma mensagem aqui, ó, interessante. Luiz e Antônio, eu li que este ano de 73 tivemos o primeiro caso de doping no Brasil. É verdade. Tivemos o primeiro caso de doping no Campeonato Brasileiro no Brasil. Foi do centroavante Campos, jogador da equipe do Atlético Mineiro. Certo? Muito obrigado, Du, pela ajuda aí. É claro, mais um detalhe para ser dito aqui por nós. Foi o primeiro caso. Depois tivemos inúmeros casos aí, mas tem muita coisa que não aparece também. Tem muita coisa que não surge aí no futebol. Diga lá, Antônio. Não, eu lembro direitinho desse caso aí, Luiz. Você lembra do fato aí? Quer comentar alguma coisa sobre esse acontecimento? Eu tinha 10 anos de idade, né? Isso daí foi uma repercussão nacional, um escândalo. Né? Primeiro, né? Primeiro. Como se ele tivesse sido o primeiro e último, né? Mas depois nós tivemos outros casos, e antes também nós tivemos, só que foi abafado, mas enfim. Nesse ano, esse doping do Campos realmente deu uma grande repercussão, sim. Casos de doping acontece direto. Tem casos que a gente nem fica sabendo, tem casos que, às vezes, o caso não tem repercussão porque ele é barrado, porque às vezes é um doping por uma bobeira, o jogador, algum medicamento que tomou que não tinha que ter tomado, ou alguma ingestão de algum alimento que tinha lá, principalmente alimento industrializado, que tinha alguma coisa que não poderia, e a gente nem fica sabendo do que acontece. Fica sabendo, se você está no meio do negócio, você fica sabendo. Com o passar do tempo, se foi mudando muito, porque hoje em dia os exames, os testes de doping, exame antidoping, é muito rigoroso. Então, vai ficando cada vez mais difícil de aparecer. O Marcelo aqui manda um salve, parabéns pelo programa, Antônio. Valeu, Marcelo, pela sua mensagem. A Thaís Maria, também conhecida como minha esposa, mandou uma mensagem aqui falando que está acompanhando, mas que está atrasado. Chegou atrasado, já perdeu uns campeonatos aí. Perdeu 70, 71 e 72. E o 73 você 73. Pegou. Grande beijão para você, para as crianças aí, tá bom? Logo mais eu volto, hein? Você sabe que aqui, Antônio, a gente faz as coisas, mas é assim, a gente tem que ficar em casa, né? O estúdio é na casa, mas eu tenho um espacinho reservado aqui para poder fazer aí, né? Senão não tem condição, a criançada ia invadir. A criançada ia invadir. Vamos dar uma última olhada aqui para esse pôster do Palmeiras? Você quer falar os jogadores aí, Antônio? Eu posso falar um por um aqui? Não, pode falar, Luiz. Então, na foto aí tem o Eurico, Leão, Dudu, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Edu, Leivinha, o César Maluco, Ademir da Guia e o Ney. É o mesmo time de 72, com a diferença clara da saída do seu Madruga e a entrada do senhor Barriga, né? Não, quer dizer, do César Maluco. Diga lá, Antônio. Estou lembrando para o nosso amigo aí do Rede Gol, Luiz,
uma boa base desse elenco que você acabou de nominar aqui estaria na seleção brasileira de 74 na Copa da Alemanha. Verdade, bem lembrado. Até podemos fazer aí, Antônio. Aliás, acho que a ideia é boa, Antônio. Todo mundo fala muito das Copas que venceu, né? Vai falar de 58, 62, de 70, fala de 94, fala de 2002, e as pessoas gostam ou tentam esquecer aquela dor, né? Essa daqui a gente perdeu, é melhor não falar nada. Tudo. A gente pode pegar aí alguns assuntos de Copa do Mundo que o Brasil perdeu, essas derrotas que foram mais marcantes, por exemplo, a derrota de 74 é uma derrota marcante. O futebol brasileiro, o Brasil perdeu de forma limpa na bola, perdeu para a Holanda, um time sensacional da Holanda. Podemos falar, mas o time de 74 do Brasil era muito bom, era muito forte a seleção brasileira. Infelizmente não conseguiu. Casos da bola, coisas que acontecem. Podemos falar de 74, 82, 86 e até retroceder um pouquinho mais aí, falar de 50, daquela derrota mais dolorida do Brasil, falar da primeira Copa do Mundo, de 1930, o Brasil foi com uma seleção dividida, só foram os jogadores do Rio de Janeiro, os jogadores de São Paulo não participaram, tinha essa divisão aí. Se talvez tivessem participado, seria um selecionado muito forte. Mas não entra ao caso agora, senão eu começo a falar de Copa do Mundo aqui, não paro mais. Vamos falar agora, Antônio, do campeão brasileiro de 1974, porque aí nós chegamos ao Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1974, a equipe Cruz Maltina, um timaço também que venceu esse campeonato brasileiro de 74, não é, Antônio? Com certeza, Luiz. O Vasco, nessa época, aí, nesse ano em especial, montou um grande elenco, né? E o Vasco da Gama ele tinha o Andrada, que era um argentino, goleiro argentino, certo? Que ele se ativou pelo Vasco da Gama durante muitos anos, né? Andrada, Alcir, Joel, Miguel, Fidelis, Alfinete, né? Luiz Carlos, Anata, Pérez, Roberto e Jailson. Você vê que o Roberto, aí, nesse ano, ele estourou no Campeonato Brasileiro, pelo Vasco, né? O Zanata também era um meio-campista que jogava ali do meio para o ataque, de muita qualidade técnica, né? No gol, nós tínhamos a segurança do Andrada, que era um excelente goleiro. O Miguel era o zagueiro do Vasco. O Alfinete, o lateral esquerdo. E o Luiz Carlos era o ponto esquerdo. O Vasco tinha uma equipe bem encorpada, né? Tinha uma equipe muito bem preparada e muito bem montada pelo seu técnico, Luiz, que, só para a gente relembrar aqui, era o saudoso Mário Travalini, né? O famoso Mário Travalini, treinador campeão de sucesso no Brasil por vários times, né? O Mário conseguiu realmente botar o time do Vasco para jogar um futebol competitivo, né? Tanto é que ele acabou aí se sagrando campeão e vencendo o Campeonato Brasileiro de 74 em cima do Cruzeiro, que era considerado o favorito ao título. Não era nem o Vasco o favorito ao título. Exatamente, né? Antônio. Você quer falar sobre essa final? Aí, Vasco da Gama 2, Cruzeiro 1. Vasco ganhou o jogo com gols de Ademir e Jorginho Carvoeiro. E o Nelinho, famosíssimo Nelinho, marcou pelo lado do Cruzeiro. O time que entrou em campo do Vasco da Gama nessa final, Andrada, Fidelis, Miguel, Moisés e Alfinete, Alcir, Zanata e Ademir, Jorginho Carvoeiro, Roberto Dinamite e Luiz Carlos, o técnico, como o Antônio Carlos disse, era o Mário Travalini. Agora, prestem atenção na escalação do Cruzeiro. Vitor, Nelinho, Perfumo, Darcy Menezes e Vanderlei, Piazza, Zé Carlos e Dirceu Lopes, Roberto Batata, Palinha, depois entrou o Joãozinho, Eduardo e depois entrou o Baiano. A equipe do Cruzeiro era um timaço também. O Cruzeiro tinha um time muito bom, meio campo muito forte, muito bem na armação. E um time que tem Dirceu Lopes, já começa por aí, um time que tem Dirceu Lopes jogando, tem Nelinho entre os seus jogadores, não tem como ser um adversário fácil. E a equipe do Vasco da Gama ganhou. O Roberto Dinamite foi artilheiro do campeonato nessa edição, não foi, Antônio? Foi. O Roberto Dinamite ele foi o artilheiro dessa edição aí de 74, se eu não me engano, com 16 gols. Isso mesmo, 16 gols marcados. 16 gols, né? O Jorginho Carvoeiro também, ele era o ponta-direita do Vasco aí na época, né? Ajudou também o Vasco, aí ele fez o gol na final, enfim. Mas o Cruzeiro, Luiz, realmente ele tinha um timaço, né? Era um esquadrão de futebol, o Cruzeiro, né?
Não dá para dizer que foi uma grande justiça, porque geralmente o vencedor, quando numa final, ele fez por merecer, né? Não chegou à toa nas finais, tinha um elenco também bom de bola, encorpado, bem treinado, preparado para chegar naquela final, fez a final em casa, e aliás, aqui a gente abre aspas e parênteses, Luiz, porque essa final, o que aconteceu? Reza a lenda aí que nesse período dos anos 70, essa daí foi a primeira cartolagem, digamos assim, certo? A primeira derrubada de mesa, porque essa final era para ter sido disputada em Minas Gerais, no Mineirão, Ah, e bom não no Rio detalhe. de Janeiro, né? Houve Por um conta da, certo por conta problema aí da, da- político, por né? conta da E, classificação do Cruzeiro, Antônio. e puxaram a partida final para o Rio de Janeiro. Aí você sabe que a Federação do Rio de Janeiro na época era muito forte, né? É forte até CBF hoje, né? lá, tudo mais, enfim. E, mas foi merecido o título do Vasco. Só temos esse senão aí. Isso também não mancha a trajetória de nenhum time campeão, né? E só lembrando também, Luiz, que em 74 era o estado da Guanabara. Então o Vasco da Gama foi o primeiro e o único campeão nacional do estado da Guanabara. E no ano seguinte, 75, o Rio de Janeiro se tornaria aí o estado do Rio de Janeiro. Ah, interessantíssimo, então, a informação que o Antônio Carlos Meriné passa aqui, que então que o estado da Guanabara tem um campeão como o Vasco da Gama. Nessa final, Antônio, foram 112.933 pessoas que acompanharam esse jogo no dia 1º de agosto de 1974. Interessante que isso daí foi um jogo extra, né? Porque como eles ficaram empatados no quadrangular final, pontos, número de vitórias, número de empates, tivemos esse jogo aí extra com a vitória da equipe do Vasco da Gama, o Vasco da Gama se tornando aí o campeão brasileiro de 1974, ainda com a nominação Campeonato Nacional de Clubes, não é, Antônio? Isso mesmo, ainda com essa denominação, Luiz, só em 75 nós teríamos aí uma outra nomenclatura, né? Seria Campeonato Brasileiro ou Copa Brasil. Não Copa do Então, Brasil, Copa Brasil. é diferente. Copa do Brasil é uma coisa, Copa Brasil é outra. Você falou de 75, então, Antônio, vamos entrar em 75 ou você tem mais alguma coisa para dizer aí de 1974? Em 74, Luiz, só para a gente fechar, o Cruzeiro era um timaço, era o favorito, tinha um esquadrão da bola, mas o Vasco também, né? O Vasco da Gama também era um excelente time. O Jorginho Carvoeiro, Luiz Carlos, Roberto Dinamite, o Zanata no meio de campo, o Andrada no gol, né? Miguel na zaga, Alfinete na lateral esquerda, Fidelis na lateral direita. O Vasco tinha, sim, um grande time. O Cruzeiro era melhor tecnicamente, era mais forte, mas o Vasco tinha um grande elenco e acabou sendo campeão aí merecidamente. Bom, então vamos passar para o Campeonato Brasileiro de 1975, Campeonato Brasileiro de Futebol de 1975, já com a mudança do nome, né? Como o Antônio Carlos comentou aí, o campeonato passa a ser Copa Brasil, não é, Antônio? Mais conhecido como Copa Brasil, né? Exatamente. Passou a ser conhecido, mais conhecido como Copa Brasil. Campeonato Brasileiro a gente costuma chamar sempre brasileiro, nacional, mas enfim. Nesse período de 75 a 79, ele foi Campeonato Brasileiro ou Copa Brasil, mas ele era mais conhecido como Copa Brasil. Então vamos lá, é um campeonato que foi disputado por 42 equipes. Percebam o número de times, eu esqueci de comentar das outras competições dos outros anos, mas 42 equipes estiveram disputando esse campeonato. O Internacional foi o grande campeão. Eu já vou compartilhar aqui com vocês a foto do Internacional, que era também um timaço. Os times que aconteciam, apesar que muito se diz aí, Antônio, o time do Internacional desse ano de 75 era bom, era muito bom. Mas dizem que do ano seguinte, eu estou dando spoiler aqui, hein? Vou dar spoiler aqui. Dizem que o time que veio depois era melhor, Antônio. Qual era melhor para você? Olha, Luiz, a base do Internacional foi mantida, né? Isso. Ele conquistou esse título de 75, mas eu, na minha opinião, do meu ponto de vista, o Internacional de 76 era um pouco mais forte que o de 75. Eu estou com você, mas é assim, é claro, são
São coisas que não dá para dizer, não dá, faz um jogo aí de 75 contra 76 para a gente saber quem é melhor. Não, naquele momento, Não o existe, não time de existe. Isso é 75, isso difícil. não existe. Naquele momento, o time de 75 era esse, era um timaço da equipe do Internacional. O Internacional, aliás, o Internacional teve a maior goleada da competição, ganhou do Vitória por 5-0 e se sagrou campeão, claro que não foi na final. A final foi contra a equipe do Cruzeiro, que ficou a ver navios novamente. O Internacional venceu na semifinal o Fluminense por 2-0. O Cruzeiro bateu o Santa Cruz. Perceba que o Santa Cruz é a segunda vez que chega ali. Já teve um artilheiro da competição e agora chegou à semifinal do campeonato. Perdeu para o Cruzeiro por 3-2 e na final o Internacional venceu por 1-0, gol do famosíssimo Figueroa. Figueroa dizem que quando deixou o Internacional, que deixou o Beira-Rio, deixou muita saudade e o Internacional, após a saída do Figueroa, entrou em queda. Mas posteriormente podemos falar sobre isso daí, porque em 79 não é bem o que acontece. Mas vamos falar desse Internacional de 75, Antônio Carlos, campeão brasileiro. Pois é, Luiz, o Internacional aí de 75, que também tinha um grande elenco, né? O Internacional tinha o Manga, Cláudio Figueroa, Hermínio, Vaccari e Falcão, né? Já começava aí a aparecer uma base de craques aí no time. Tinha o Valdomiro, o Escurinho, que foi muito famoso na equipe do Internacional, no futebol gaúcho. Flávio, aquele que jogou no Fluminense e foi campeão em 70, né? Flávio Carpegiani, Paulo César Carpegiani, que depois faria sucesso no Flamengo também. E o Lula, ponta esquerda do Fluminense também, que fez dupla de ataque lá com o Flávio no campeonato de 70. Então, você vê aí que o Internacional tinha uma base forte já nesse elenco de 75. Tinha um grande ponta esquerda, que era o Lula, né, comendo a bola. Tinha também aí o Flávio na ponta de ataque, lá como centroavante, marcando muitos gols. Tanto é que o Flávio, depois a gente vai falar, mas ele foi o artilheiro de 75 pelo Internacional, né? Tínhamos já aí o Carpegiani aparecendo no elenco do Internacional, comandando o meio de campo. O Carpegiani é um cara de muita técnica, uma qualidade de bola, né, sensacional, um domínio de bola. Ele tinha uma visão de jogo, sabia se colocar em campo, sabia dar um bom passe. O Carpegiani realmente foi um dos grandes nomes aí desse período do Internacional, né? Tínhamos também o Escurinho, que atuava ali mais ou menos como meia, se projetando para o ataque. O Escurinho também fazia muitos gols no Internacional. Então, Luiz, era um elenco, era muito bom, era um elenco muito encorpado, né? Tinha o Figueroa na zaga e tinha o Manga no gol, né? Grande. A defesa era muito sólida, a defesa do Internacional era muito sólida, era uma defesa que resolvia partidas. Eu falo isso porque quando você tem o Manga no gol e o Figueroa marcou muitos gols, né? O Figueroa é jogador que decidiu muitas partidas a favor do Internacional, não só na defesa, mas como no ataque. E aí você pega um meio-campo com Caçapava, Falcão, Paulo César Carpegiani, você tem um meio-campo que, no linguajar de hoje em dia, é um meio-campo dominante. É um meio-campo que muita força física, inclusive, e um toque de bola refinadíssimo, um jeito de jogar rápido também, com saída rápida de jogo, e aí o ataque devastador da equipe do Internacional, tanto que teve essa maior goleada do campeonato por 5-0. Os destaques desse time, como nós bem dizemos aí, já se aparece aí o Falcão, né? Falcão já aparece como um dos líderes da equipe do Internacional, muito novo ainda, mas já aparecia aí como um dos grandes nomes da equipe do Internacional. Falcão, que aparece em todos os pôsteres de campeão do Internacional nessa época, ele está em todos. Ele tem o lugarzinho cativo dele ali no canto, ali, um braço cruzado, mostrando a força do gaúcho, né? Mais sisudo. O Falcão está em todas. O campeonato teve como a premiação dos melhores jogadores eleitos pela revista Placar, Antônio. Vou passar aqui rapidinho, porque vai ter um nome aqui que é importante para a história do futebol brasileiro. Valdir Pérez no gol, goleiro do São Paulo, Nelinho do Cruzeiro, Figueroa Internacional, Amaral Guarani, Marco Antônio do Fluminense, aquele Marco Antônio lá que estávamos falando, campeão brasileiro de 70. Falcão do Internacional, Carpegiani do Internacional e o Zico do Flamengo. Perceba que o nome do Zico aparece na seleção
Bola de Prata de 1975. Gil do Fluminense, Palinha do Cruzeiro e o Ziza do Guarani. Então você vê que tem aí o surgimento do Zico, né? A lenda do Zico já começa a surgir para o campeonato já nacional, um nível brasileiro, não só no Carioca. Em 75 ele já faz parte da seleção escolhida ali pela revista Placar. Mas esse time do Internacional aqui, ele repetiria o feito no ano seguinte, não é, Antônio? Com certeza, Luiz, ele repetiria assim, né? Ele manteria a base dele aí em 76. Agora, ainda fechando aqui 75, Luiz, era um time Diga muito lá. forte esse time do Internacional, um time altamente competitivo, aliás, como sempre foram as equipes gaúchas, né? Time pegador, time de muita raça, de muita luta e com técnica também, né? Os times gaúchos sempre foram assim, sempre foram copeiros, tanto o Internacional quanto o Grêmio, né? E eu quero só fazer aqui um parênteses aqui. Você falou no Santa Cruz, né? O Diga. Ramon já tinha sido artilheiro em 73, né? Nessa competição em 75, o Ramon Chegou a ainda ser. estava no Santa Cruz, ele continuou no Santa Cruz. E o Santa Cruz, Luiz, que foi a grande revelação dessa edição de 75, porque o Santa Cruz ele chegou entre os 4 finalistas. Ele foi para a semifinal, né? Então, só para a gente fazer aqui um resumo do Santa Cruz. O que aconteceu com o Santa Cruz? Santa Cruz foi enfrentar o Flamengo do Maracanã, valendo Diga lá. vaga para entrar entre os 4 finais aí para a próxima fase, para a fase final, né? E o O que Flamengo aconteceu no jogava por Maracanã, Antônio? o Flamengo jogava por um empate, né? O Santa Cruz foi no Maracanã, enfrentou o Flamengo lá com 70 mil torcedores e deu uma cacetada no Flamengo em pleno Maracanã pelo placar de 3-1. Né? São coisas do futebol. O Santa E o Cruz. Ramon fez 2 gols e o Volney também fez gol nesse jogo, né? Enterraram o Flamengo em pleno Maracanã, ninguém acreditava que o Santa Cruz pudesse ganhar do Flamengo, né? E pela primeira vez aí um time do Nordeste chega tão longe, né? E o Santa Cruz só não foi mais longe, Luiz, porque ele acabou aí emparelhando e enfrentando o Cruzeiro na fase Na seguinte, e semifinal, ganhar né? do Cruzeiro não era mole. O resultado final acabou sendo 3-2 para o Cruzeiro, né? E num jogo muito disputado, e por muito pouco aí o Santa Cruz não empatou o jogo e levou o jogo para a prorrogação, né? Então, o Santa Cruz está de parabéns. E nesse time do Santa Cruz, nós tínhamos aí, além do Ramon, tínhamos o Givanildo, né? Que fez sucesso também no futebol brasileiro, chegou até a seleção, e tínhamos também o Levir Coupe, na época era um zagueiro, encorpado, forte, raçudo, mas fez parte desse elenco aí do Santa Cruz, do famoso Cobra Coral, que acabou entrando na história aí do futebol brasileiro, já nesse ano de 75, derrubando o Flamengo em pleno Maracanã. São histórias do futebol brasileiro. O pessoal que é mais novo não conhece algumas equipes do futebol brasileiro, ou então acham que essas equipes estão um patamar mais baixo, ou não estão num nível de futebol mais baixo. Mas se você pegar a história do futebol brasileiro, inclusive nos anos 70, nós vamos falar que vai ter um campeão brasileiro chegando na parte final dos anos 70. Aí tem um campeão brasileiro que também está longe dos melhores dias hoje em dia. Mas ele faz parte da história do futebol brasileiro, é uma equipe muito forte, como acontece com o Santa Cruz, como acontece com o Fortaleza, como acontece com o Náutico. São equipes que hoje em dia podem não estar na sua melhor fase, no seu melhor momento, mas são equipes que deixaram a sua marca no futebol brasileiro. Por isso que eu sempre comento sobre isso daí, o que é um time grande e o que é um time pequeno, o que faz um time ser grande e o que faz um time pequeno. E aí vem a pergunta, existe time pequeno? Eu faço sempre essa pergunta, porque para mim, isso daí é um modo de eu ver o futebol e eu pensar o futebol. Não existe time pequeno. Existe talvez um time que tem uma torcida um pouco menor que a outra, mas você não consegue medir paixão, você não consegue medir a conquista do time, mesmo que seja mínima, mesmo que seja menor. De repente é um campeonato estadual da segunda divisão, mas ele conquistou. Então ele conseguiu aquilo ali, e com aquilo ele arrebanhou os seus torcedores, ou então os seus torcedores viram aquilo acontecer. Então, quando a gente fala do Santa Cruz na semifinal de um campeonato brasileiro em 1975, você vê o tamanho que tinha o Santa Cruz. E hoje em dia é um time enorme, é um time gigantesco. Ele continua, pode não estar nos seus melhores dias, mas tudo que ele fez, tudo que foi feito, não se apaga.
Então, se você não conhece essas histórias desses times que hoje em dia estão um pouco apagados ou um pouco sumidos, procure, porque você vai ver que em todos os times que disputaram aí competições nacionais, sempre tem alguma coisa interessante. E ele fez muita coisa, não só pelo seu estado, às vezes pela sua própria cidade, que deixou marcado na história do futebol. Diga lá, Antônio. Não, só fechando aí com o Santa Cruz, fez uma grande competição, merecida, e foi recebido com festa, né? Em Recife, quer dizer, era um grande elenco, sim, do Santa Cruz. E realmente, Luiz, essa questão, essa temática de time grande, time pequeno, você valorizar aí pelas conquistas, você querer fazer uma avaliação por número de torcedores, realmente é complicado, né? Até hoje não se encontrou muito bem um parâmetro. Costuma-se dizer que são clubes seculares de muita tradição, que já têm uma herança no futebol brasileiro de conquistas e de torcida, mas até hoje não se chegou ainda num denominador comum. Você sabe que hoje em dia tem até gente que quer colocar na conta do time grande a renda do time, que eu acho um absurdo. Tem torcedor que fica, mas meu time fez 1,5 milhão de renda, meu time fez 2 milhões, meu time colocou 70 mil pessoas e deu 4 milhões de renda na final. Amigo, renda não quer dizer que seu time é grande, quer dizer que seu time está num momento muito bom financeiro, ótimo. Tem que aproveitar isso, o clube tem que aproveitar isso daí. Mas aí tem times aí que colocam o próprio Santa Cruz, o próprio Fortaleza, enchem os seus estádios, mas às vezes a renda não é tão alta, mas eles continuam enchendo os seus estádios. O Náutico, quando jogava só no Aflitos, que cabe lá 15 mil pessoas, eu não lembro exatamente quanto que é, mas vai jogar lá com o Náutico no Aflitos. O Grêmio sabe o que foi jogar com o Náutico nos Aflitos no momento de necessidade de vitória. Conseguiu a vitória num jogo histórico, inclusive. Tem até o famoso a Batalha dos Aflitos, né, para o lado do Grêmio. E o Náutico não era nada demais naquele momento. Era um time que estava numa divisão mais baixa, tentando também voltar aos seus melhores momentos, mas não conseguiu. E você vê que faz parte da história. Está lá a dificuldade de um time grande conseguir vencer um time que naquele momento não estava entre os melhores, mas conseguiu, mas virou a batalha dos aflitos. Bom, vamos passar para o Campeonato Brasileiro de 76, Antônio? Vamos lá, Luiz. Campeonato Brasileiro de 76, diga lá, Antônio, mais alguma coisa? Não, o Campeonato de 76 aí iniciando é quase a mesma figurinha, né? Quer dizer, é a mesma figurinha, é o Internacional, se sagrando aí bicampeão, mantendo a base de 75, né? Mas aí já com algumas mudanças no elenco, né? Sim. Aqui a gente já pode ver, na zaga do Internacional a chegada do Marinho Pérez, grande zagueiro do futebol brasileiro, né? Marinho Pérez, que esteve na seleção também, no elenco da seleção em 74, na Copa do Mundo, né? Nós podemos ver aqui também o Figueroa foi mantido na equipe, então ele acabou fazendo a zaga aí com o Figueroa. E nós podemos ver ali já no meio do ataque a chegada do Jair. O Jair foi um jogador do Internacional aí que se sagrou nesse elenco aí bicampeão, né? O Jair acabou sendo aí campeão pela primeira vez em 76, mas ele fez parte desse elenco aí do dessa base. E o Jair, para quem não conhece a história do Jair, anos depois, né, o Jair foi ser campeão da Libertadores pelo Peñarol, certo? E campeão do mundo pelo Peñarol em 82, né? Vencendo o Cobreloa. Quer dizer, você pode ver que o Internacional ele manteve a base aí com Falcão, Vacaria, Manga no gol, Dario, Caçapava, Lula e Valdomiro, né? Ele manteve a base de 75 e se reforçou aí com a chegada do Jair. Então, na minha opinião, esse time de 75 esse time de 76 era mais forte que o time de 75 e não à toa aí conquistou, Luiz, o bicampeonato, né? Em 76 aí, batendo aí todos os seus adversários, né? Inquestionável aí o bicampeonato do Internacional. O time realmente muito forte, a equipe do Internacional. O Campeonato Brasileiro de 76, a Copa Brasil, né, de 76, tivemos 54 equipes disputando
o campeonato, é muita gente. A maior goleada foi o do Flamengo. O Flamengo ganhou do Sampaio Corrêa por 8-1, foi a maior diferença de gols que tivemos nesta competição, e o Internacional foi o grande campeão dessa edição, vencendo o Corinthians na final. Semifinal, o Corinthians passou pelo Fluminense, o Internacional passou pelo Atlético Mineiro, e na final, Internacional 2, Corinthians 0. Esse jogo disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, público de 84 mil pessoas no dia 12 de dezembro, como o Antônio Carlos disse aí, a equipe do Internacional. Nessa final jogou com Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Pérez e Vacaria, Caçapava, Falcão e Batista, o Batista entrando aí, né? Valdomiro, Dario e Lula. E o Corinthians foi a campo com a seguinte equipe: Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Givanildo, Russo e Neca, Vaguinho, Geraldão e Romeu Cambalhota. Lembrando, o técnico do Internacional era o conhecidíssimo Rubens Minelli. Rubens Minelli também um técnico de muita história no futebol brasileiro, um técnico também multicampeão, por onde passou, deixou o seu nome. Se tem a informação aí do artilheiro do campeonato, eu tenho aqui, Antônio. Se você quiser passar, pode passar. Não, eu tenho sim, Luiz, mas antes de falar do artilheiro aqui, a gente tem que fazer uma ressalva aqui no Rubens Minelli. Realmente ele fez um trabalho brilhante, um vencedor, né, de edições de competições de campeonato brasileiro. E ele era o técnico também em 75, então aí ele já estava se tornando bicampeão, né, pelo Isso. Internacional. Ele foi técnico do Inter em 75 e 76, né? Então, e ano seguinte, bom, isso aí fica para a próxima edição, certo? O Rubens Minelli estava aí sacramentando o seu nome como grande papão, né, de competições nacionais. O artilheiro desse ano, Luiz, voltou a ser o Dadá Maravilha, né? O Dadá Maravilha foi o artilheiro com 16 gols, mais uma vez. Você encontra o Dadá Maravilha aqui, entre os agachados aqui, é o do meio, é o central aqui, Dario Maravilha, o Dadá, com essa bela cabeleira ali. E ali na ponta direita, aqui de frente, para quem está olhando para a tela, tem o Falcão, como eu disse, ele aparece em todos os pôsteres do Internacional campeão. Você vai ver a figura ali do Falcão, grande craque da equipe do Internacional. Nesse ano aí o Dario marcou 16 gols, tivemos também o Narciso Doval do Fluminense marcando 14, o Zico surgindo aí como um dos artilheiros com 14 gols também, e o Luizinho do Flamengo marcando 13 gols. Esses são os artilheiros aí da competição, mas o artilheiro máximo foi o Dario com 16 gols. Essa equipe do Internacional, equipe muito forte. Figueroa, como novamente ali na zaga, você vê um time muito bem na marcação, um meio-campo dominante novamente, como eu disse, em 75 se repete, em 74, e um ataque muito forte dessa equipe do Internacional, campeã brasileira de 1976, no campeonato conhecido como Copa Brasil, ou Campeonato Brasileiro, mas até então como Copa Brasil. Foi o segundo título do Internacional em competição nacional, certo, Antônio? É isso? Isso mesmo, Luiz. O segundo título aí, né, nessa nova fase aí do futebol brasileiro, dos anos 70. E a gente não pode esquecer de falar, Luiz, que o Internacional ele foi às finais, enfrentou o Corinthians, e um Corinthians que eliminou o Fluminense no Maracanã, a famosa máquina do Fluminense, com Rivelino, Gil, Paulo César, né? Caju, entre outros, certo? Só para citar alguns. Então, era um time fortíssimo também do Fluminense. Um dia de muita chuva no Rio de Janeiro, foi o dia o dia da famosa invasão corintiana no Maracanã, né? A invasão corintiana. O Fluminense acabou levando a pior por causa desse temporal que caiu no Rio de Janeiro. O Fluminense tinha um time um pouco mais leve, o Corinthians tinha um time um pouco mais de pegada, né? Então acabou aí se beneficiando desse temporal que caiu no Rio de Janeiro, mas tinha um grande elenco também, o Corinthians, inegável, não à toa chegou à final aí com o Internacional, certo? Esse jogo que o Antônio Carlos comenta é o famoso jogo da invasão corintiana no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 5 de dezembro, o Fluminense 1, Corinthians 1, tivemos de torcedores 146.043 pessoas. Dizem que era meio a meio, estava meio a meio, que a torcida corintiana realmente invadiu o Maracanã naquele ano de 1976, mas quem levou o título foi o Internacional.
Vamos, antes de falar aqui de 77 dar sequência, Antônio, vou deixar aqui o comentário do Walter aqui, ó. Quando eu estava falando sobre time grande e time pequeno, ele põe aqui: boa noite, amigos, os times continuam grandes, o que encolheu foi a administração cartolística, se é que me entende. Você tem razão, Walter, uma boa parte do que aconteceu aí com alguns times aí que estavam subindo, ou então que se mantinham, conseguiam se manter ali na disputa dessa primeira divisão, quando era a primeira divisão ainda, não tinha essa questão de Série A, Série B, Série C, Série D, a primeira divisão, muito se deve aí ao problema de administração. Mas o futebol até então era quase amador, né? O futebol nos anos 70 era um futebol que não era um futebol tido como profissional. A administração das equipes aí não tinha nada de profissional, para falar a verdade. Era muito na paixão, era muito no que vamos tentar, pega daqui, pega dali. Então era muito da base da paixão. Está conosco aqui também. Agora sim, a Thaís resolveu mandar uma mensagem aqui, ó. Laura, Luca e Thaís na área. Lembra que na live passada eles mandaram na areia, não é, Antônio? Lembra lá? Laura e Thaís na areia. Dessa vez elas estão na área. Derrubou é pênalti, hein? Como Derrubou já... é pênalti. A frase é essa. Derrubou, tá na área. Derrubou é pênalti. Também tá aqui a Marisa. Ô, Marisa, da família, hein? O pessoal da família tá invadindo aqui, ó. Mandou um oi, gente. Mandou um boa noite aqui. Tia da Thaís também é minha tia. Beijão para você, mano. Meu irmão chegou aqui também. Agora virou família mesmo, hein? Agora virou família. O pessoal chegando aqui. Família participando. O pessoal chegando em peso aqui, o pessoal da família. Beijo para todo mundo, ó. Beijo do gordo, ó. Beijo. Vamos dar sequência, Antônio? Vamos falar de 76? Ou, Antônio, vamos pensar uma coisa. Já temos 1h15 de live aqui, Antônio. Temos que falar de 76, já falamos. Falar de 77, 78 e 79. São 3 anos aí para se falar, e a gente vai falar bastante nesses 3 anos aí. Vamos dar sequência à live, ou melhor, dar uma pausa agora, voltamos numa próxima edição. Ô, Luiz, você pode decidir se quiser. Se quiser, a gente continua. Vamos falar então. Fecha vamos falar 77, 78, 79. 77 tem um título interessante para falar, 78 tem um título muito interessante para falar, e 79 fecha aí esses anos 70 do futebol. Então vamos falar, Antônio, vamos lá passar para o ano de 77. O ano de 77 tivemos o Campeonato Brasileiro disputado com 62 equipes. Cada vez... Está aumentando, né? Você percebe isso? 62 equipes disputando o Campeonato Brasileiro de 77, o ano que eu nasci, inclusive. E aí você vai ver que nós mudamos o campeão, né? Campeão, os paulistas voltam a ter um campeão, desde aquele time do Palmeiras, que foi campeão 72, 73, e aí os paulistas voltam a ter um campeão. Dessa vez a equipe do São Paulo levanta o seu primeiro campeonato brasileiro, Antônio. São Paulo chega ao título pela primeira vez, aí vencendo a equipe do Atlético Mineiro na final, uma final heróica até desse time do São Paulo que também não era cotado para ser campeão, não é, Antônio? Verdade, Luiz. O São Paulo não era cotado, né? Ele chegou aí nessa fase final, ele não era um dos favoritos, mas chegou e tinha uma base de respeito também o São Paulo, né? A gente não pode desconsiderar essa base aí. Nós tínhamos aí no elenco de São Paulo Valdir Pérez, Getúlio, Chicão, Bezerra, Mirandinha, né? Teodoro, Zé Sérgio, Neca, Serginho e Antenor, né? Então você vê que no elenco aí já tinham alguns nomes aí, né, que estavam dando início aí às suas trajetórias aí de sucesso no futebol brasileiro. E, dentre eles aí a gente pode falar aqui tanto do Valdir Pérez, né, quanto do Mirandinha, do Serginho e do Zé Sérgio. O Zé Sérgio, só para os nossos amigos aí que estão acompanhando aqui a gente, só para lembrar, o Zé Sérgio era primo do Rivelino, né? E assim como o Rivelino, quer dizer, com características diferentes, o Zé Sérgio era um ponta esquerda nato, né? Driblador, ciscador, partia para cima do marcador, sempre procurando a linha de fundo, era um jogador muito técnico, de muita qualidade, né? Ele tinha um controle de bola também muito bom, mas era um ponta esquerda agressivo, diferentemente do Rivelino, que era mais ali pelo setor, né, do meio de campo, mas caindo mais pelo lado esquerdo. Sim, agora tem uns detalhes desse Campeonato Brasileiro de 77,
Antônio, vocês que estão nos acompanhando nessa live aqui. Aliás, eu deixo sempre o convite, você está acompanhando a live aqui no Facebook do Rede é Gol, facebook.com/RedeEGol. Entra lá no Instagram do Rede é Gol também, @RedeEGol10, número 10. Lembrando que o não tem acento, então é Rede é Gol 10, tá bom? Entra lá, siga o Rede é Gol, uma página novinha, está começando agora, não tem muito conteúdo ainda, mas aos poucos a gente vai colocando conteúdo lá para você também acompanhar, tá bom? O Antônio comentando aqui do Zé Sérgio, esse time do São Paulo, e eu ia falar aqui sobre os grupos. Uma sequência de primeira fase, segunda fase, terceira fase, o campeonato era enorme, né? O campeonato com 62 equipes é um campeonato sem fim, né? Um campeonato que começa num ano e termina no outro. Aliás, isso daqui é um comentário aqui até do Carlos Eduardo, que ele manda aqui, 77 terminou em 78. Isso era uma coisa que começou a acontecer muito no Campeonato Brasileiro. São Paulo não era favorito, pergunto para vocês, Valdir Pérez fez a diferença na final? Fez muita diferença, principalmente na cobrança de pênaltis. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto, mas ele fez muita diferença, principalmente na cobrança de pênaltis. E eu queria falar aqui sobre a quantidade de grupos que tivemos aqui em primeira, segunda e terceira fases. Os grupos eram denominados aí de A até Z, né? Na sequência da ordem alfabética aí. O último grupo aqui é o grupo U, não, o grupo V. Você acredita nisso, Antônio? Grupo V, na terceira fase. O alfabeto, né? Nós tivemos. O alfabeto inteiro estava aí. Terceira fase, tivemos o grupo V. Veja isso, o absurdo de a quantidade de times que tínhamos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O grupo começava no A e até o V. Então você vê que era uma quantidade enorme de equipes disputando. E na fase final tivemos aí Atlético Mineiro. Olha só que interessante essa fase final do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Londrina fizeram uma das semifinais. O Atlético venceu por 4-2 e depois 2-2. São Paulo e Operário, a outra semifinal. O São Paulo venceu por 3-0 o primeiro jogo. Perdeu o segundo jogo por 1-0, forçando assim a terceira partida. O São Paulo ganhou por 3-1. E aí foi para a semifinal, foi para a final. Na final, 0-0, Antônio. Final 0-0, e aí foi para os pênaltis, né? A final foi 0-0. Fomos para os pênaltis, esse jogo disputado no Mineirão, lotado, 102.974 pessoas. Nas penalidades, o São Paulo venceu. Marcaram pelo Atlético Mineiro o Ziza e o Alves. Pelo São Paulo, marcaram o Pérez, o Antenor e o Bezerra. E perderam pelo lado do Atlético Mineiro Toninho Cerezo, nome de peso, Joãozinho Paulista e Márcio. Pelo lado do São Paulo, o Getúlio e o Chicão perderam. O São Paulo perdeu as duas primeiras penalidades. O Atlético Mineiro perdeu a primeira, mas marcou as duas na sequência. Então ele estava em vantagem. E aí o Valdir Pérez começou a desestabilizar os jogadores da equipe do Atlético Mineiro, até de uma forma assintosa. Se você quiser procurar as cobranças de pênalti aí desse São Paulo e Atlético Mineiro, que o São Paulo leva o título, levanta o título de campeão brasileiro, o Valdir Pérez usou e abusou ali da manha aí do jogador, da malícia do jogador de futebol, não é, Antônio? Essa época, Luiz, era uma época de pura provocação, certo? Os goleiros, quando se tratava de pênaltis, eles provocavam mesmo, até conseguir desequilibrar ali o marcador. É assim, Luiz, o São Paulo chegou à final, né, com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro era o grande favorito desse ano, foi a grande campanha da competição nesse ano de 77, né? Inclusive, o São Paulo, salvo engano, o Muricy fazia parte do elenco do São Paulo, né? Mas o Atlético era o grande favorito. O Atlético, como você acabou de falar, de Toninho Cerezo, né? Que já começava a montar a sua base. Tinha o Reinaldo. O Reinaldo esse ano estava arrebentando. Ele foi o artilheiro da competição. O Reinaldo estava fazendo gol de tudo que é jeito, né? O Reinaldo levou o Atlético até a final. Ele, Toninho Cerezo, estava montando a base. Já o Éder estava aparecendo. Enfim, aquele grande elenco do Atlético Mineiro já se fazia presente nesse elenco desse ano, dessa edição de 77, né? E era o grande favorito. Todos esperavam que o Atlético Mineiro fosse sagrar-se campeão jogando no Mineirão, mas não foi o que aconteceu. Não conseguiu superar a forte marcação
da equipe do São Paulo, muito bem armada, muito bem montada, né? E adivinha quem era o técnico do São Paulo? Rubens Minelli. Ele saiu do Internacional, depois de ser campeão 2 vezes consecutivas, para se tornar o primeiro técnico dessa nova fase do futebol brasileiro, aí, o primeiro técnico tricampeão, né? Então, o Minelli armou o seu elenco ali, de acordo com a equipe do Atlético Mineiro, e conseguiu segurar, conseguiu parar o ataque do Atlético Mineiro, principalmente em relação ao Reinaldo, né? E acabou aí conquistando um título merecido nos pênaltis, foi o melhor nos pênaltis, mas o melhor desse ano mesmo e o grande favorito era o Atlético Mineiro. A melhor equipe no Campeonato Brasileiro, no todo, no geral, foi o Atlético Mineiro. Não tem como ir contra aos fatos, principalmente a pontuação e ao futebol apresentado pelo Atlético Mineiro. Porém, o campeonato, quando você tem campeonato com fases finais, com fases semifinal e final, você dá a chance para a vitória daquele que pode não estar tão bem dentro de campo na pontuação, mas que tem um time competente, que era o caso do São Paulo. O São Paulo tinha um time bom, muito bom, pode não ter ido tão bem assim nas fases anteriores, mas mesmo assim, a pontuação geral já diz tudo. A pontuação geral, o São Paulo, que foi campeão, fez 39 pontos no geral, o Atlético Mineiro fez 49. São 10 pontos a mais. Lembrando, pessoal, campeonato com vitória de 2 pontos, não tinha essa questão de 3 pontos quem vencia, não. Eram 2 pontos. Então, são muitos jogos, são muitas vitórias a mais que o Atlético Mineiro conquistou na competição. O Atlético Mineiro conquistou 17 vitórias e o São Paulo 13. Veja só esse detalhe: o Atlético Mineiro não perdeu. O Atlético Mineiro não perdeu na competição inteira e não perdeu na final também. Acabou perdendo aí na disputa de pênaltis. Em 21 jogos, o Atlético Mineiro ganhou 17, empatou 4, não perdeu nenhum. Marcou 55 gols, sofreu 16. Mas é a questão do que eu disse: o futebol, quando tem essas fases finais, dá a chance aí do adversário vencer, o adversário que pode não ser tão forte num confronto a longo prazo, num campeonato a longo prazo, campeonato de pontos, mas quando é o campeonato de mata-mata, ele aparece, os jogos eliminatórios, ele aparece. É o caso aí do São Paulo, que foi campeão brasileiro de 77. Eu vou passar o time aqui da Bola de Prata 77, escolhido pela revista Placar. A foto do São Paulo está aí. Edson, goleiro do Remo. E depois eu vou falar sobre um detalhe sobre o grupo V que eu comentei. Zé Maria do Corinthians, Oscar da Ponte Preta, Polozzi da Ponte Preta e Marco Antônio do Vasco da Gama, eterno Marco Antônio. Adílio do Flamengo, Toninho Cerezo do Atlético Mineiro, Zico do Flamengo. Percebam o detalhe que o campeão não tem jogador na seleção da Placar. Tarciso do Grêmio, Reinaldo do Atlético Mineiro e Paulo César Caju do Botafogo. O artilheiro da competição foi o Reinaldo. Agora, perceberam isso? O São Paulo não tem jogadores na seleção do Campeonato Brasileiro, eleito pela Placar, claro, sempre eleito pela Placar, mas é o campeão brasileiro de 77. Muito se deve ao Rubens Minelli pelo esquema tático que ele usou, principalmente pela formação nos jogos finais, e essa vitória aí nas penalidades se deve também muito ao fato do Valdir Pérez ter desestabilizado os jogadores da equipe do Atlético Mineiro na hora da cobrança. Agora, deixa eu falar um detalhe aqui sobre o grupo V. Comentei aí que foi de A a V, uma quantidade enorme de grupos que o campeonato foi tendo em sua sequência. Detalhe para o grupo V. Olha os times que chegaram na terceira fase do Campeonato Paulista e o Operário de Campo Grande chegou à semifinal. O Operário foi o primeiro, o Santa Cruz o segundo, o Remo foi o terceiro, o Palmeiras foi o quarto colocado, o América o quinto e a Desportiva Ferroviária na sexta colocação. Perceba que no campeonato, com tantas equipes, você dá chance a quem não aparece tanto de chegar. É o que acontece muito na Copa do Brasil, né? Os times vão chegando, hoje em dia é muito mais difícil, mas um time vai chegando daqui, o outro vai chegando dali, o outro vai chegando daqui e de repente consegue um posicionamento melhor. Foi o que aconteceu aqui. O Operário conseguiu a classificação na primeira posição. E o Londrina, por sua vez, percebam o grupo que o Londrina esteve e ele conseguiu 5 vitórias em 5 partidas. O Londrina estava no mesmo grupo que Vasco da Gama, Corinthians, Santos, Flamengo e o Caxias. E com esses times aí, o Londrina ficou na primeira posição do grupo. Então você vê a força do Londrina nesse ano, time que conseguiu 5 vitórias nessa fase aqui, marcando 8 gols, sofrendo apenas um. Um time muito forte, aliás, foram 6 vitórias, né?
conseguindo aí 12 pontos e chegando à semifinal. Esse é o Campeonato Brasileiro de 77, disputado por 62 equipes, que teve aí o São Paulo como campeão. Vou deixar a foto do São Paulo aqui mais uma vez. São Paulo campeão brasileiro de 1977, o primeiro campeonato aí do São Paulo, chegando ao título. Mais alguma coisa para falar de 77, Antônio? Podemos passar para 78. Só lembrando, Luiz, que os campeonatos eles foram inchando, foram inflando, né? Sim, Com o ficando cada vez passar maior, das edições. Né? É ruim, é cansativo, é longo, mas ao mesmo tempo ele acaba dando aí a oportunidade de outras equipes mostrarem a sua cara e mostrarem seu futebol, né? Aparecerem no cenário nacional. Eu acho que essa é a grande importância. E se teve algo de bom nessas competições aí, inchadas e totalmente infladas, né? É esse aspecto aí que você acaba dando oportunidade de outras equipes, olha aí, menores, né? Ou não tão badaladas no futebol brasileiro, ou que não tiveram tanta oportunidade de poder se projetar no cenário nacional. Sim. Qualquer dia a gente vai fazer uma discussão, um debate aqui sobre time grande e time menor, o time de menor expressão, o time de maior expressão. Eu acho um assunto muito legal de se conversar, porque há argumentos para se dizer que um time é grande e há argumentos para se dizer que não existe time pequeno. Eu acho que há argumentos dos dois lados. É um assunto, sabe o que é isso daqui? É um famoso papo de torcedor, é o papo de beira de estádio, aquela conversa de clima de estádio. Isso, conversa de boteco. Apesar que eu não bebo, então eu vou para o boteco para tomar um suco e comer aqueles aperitivos. Nada atualmente, aqueles aperitivos. Mas é a conversa de amigos, né? A conversa de amigos. Vamos falar do Campeonato Brasileiro de 78, Antônio, que tem um dado mais interessante. Como você disse, o campeonato foi inflando. Em 78 foram 74 participantes. De 62 participantes em 77, passou para 74 no ano de 1978. O jogo com o time com o melhor ataque foi a equipe do Cruzeiro, com 30 gols na fase inicial. A melhor defesa foi a equipe do Cruzeiro na fase inicial, que tomou apenas um gol. Agora, o campeão brasileiro de 78, meu amigo, é a zebra. É aí que eu falo que acontece. É o inesperado, é a chance para o inesperado. Mas é um inesperado com muita categoria. O campeão brasileiro de 78 foi o Guarani, esse mesmo de Campinas. Guarani de Campinas, campeão brasileiro de 1978, um time que tinha aí Neneca, Edson, Mauro Gomes, Miranda e Zé Carlos, capitão Renato Careca. É esse Careca aí mesmo que você está pensando. Manguinha e Bozó, a equipe do Guarani, campeã de 1978, Antônio Carlos. E faltou falar o Zenon, meu amigo. Opa, faltou falar do Zenon. É aquele mesmo. Faltou falar do Zenon. É que isso daqui é aquela velha história, é a foto do título, né? Entra a foto do título e aparece um, não aparece outro. Diga lá, Antônio, esse time de 78 do Guarani era um timaço, hein? Era um timaço. Foi um grande time, fez uma grande competição, desacreditado, né? O Guarani entrou na competição totalmente desacreditado. Uma equipe tida do interior, como se Campinas fosse qualquer interior, né? Campinas é uma cidade enorme, cidade grande. Mas o Guarani sempre foi tratado nessa edição como uma equipe do interior de São Paulo. Então o Guarani acabou se sagrando aí campeão, sendo a primeira equipe fora do eixo das grandes capitais, né, o Luiz? Como campeão brasileiro, né? Sim, o Guarani, essa equipe do Guarani aí que teve revelação do Careca, né? Careca apareceu para o futebol nacional aí, então com 17 anos, acho, no campeonato ainda, apareceu o Careca, que viria a se tornar um dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro, principalmente ali nos anos 80, talvez, muito provavelmente, um dos melhores centroavantes dos anos 80 no futebol brasileiro, participando de 2 Copas do Mundo. A equipe do Guarani era muito boa, na final venceu a equipe do Palmeiras, 2 vitórias, né? Ambos os jogos venceu por 1-0, primeiro jogo no Morumbi, mando do Palmeiras, vitória por 1-0 do Guarani, gol do Zenon. E aí, no jogo da volta, no Brinco de Ouro, no Morumbi tivemos 104.526 pessoas, no Brinco de Ouro tivemos 27.000 pessoas, 27.086 pessoas. Time do Guarani, que entrou em campo
nesse jogo, e aí o porquê não aparece o Zenon tá aí, né? Porque ele não participou da final. Entrou com Neneca, Mauro, Cabeção, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Manguinha e Renato, Capitão, Careca e Bozó. Depois o Adriano. O time do Palmeiras disputou essa final. O técnico do Guarani tem que ser dito também, Carlos Alberto Silva, outro técnico também que marcou época no futebol brasileiro, aparece em diversas conquistas de diversos times. O Palmeiras entrou em campo com Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, depois Jair Gonçalves, Alfredo Mostarda e Pedrinho, Ivo, Toninho Vanucci e Jorge Mendonça, Silvio, Escurinho e Ney. Você vê que há uma repetição, Antônio Carlos e amigo que está aqui conosco, há uma repetição de jogadores campeões, né? Jogadores que um ano está em um time, o outro ano, 2 anos fica em um time, o outro ano vai para outro time, e o time volta a disputar, seja qual time que ele tiver, volta a disputar as finais, né? Impressionante como alguns jogadores vão se repetindo aqui em diversas equipes aqui do futebol brasileiro. Não, é engraçado, Luiz. É um período que nós tínhamos aí jogadores que às vezes ficavam 10, 15 anos no mesmo time, mas também existia uma grande rotatividade, certo? Né? Ele ia para onde oferecia mais, ele ia trabalhar, certo? Mas tá certo. Tá certo. Faz parte da vida, é a profissão dele, é jogador de futebol. Ele faz isso. Artilheiro da competição foi o Paulinho, do Vasco da Gama, com 19 gols, e o Toninho Catarinense, do Palmeiras, ficou na segunda posição com 17 gols. Eu posso passar aqui, Antônio? O Guarani ficou na primeira colocação, claro, com 54 pontos, e foi o time que mais pontuou na competição, já contando todos os jogos, porque disputou a final. Agora, teve o time aqui que ficou na última posição, na posição de número 74 aqui, foi o Nacional do Amazonas, com 4 pontos apenas. 16 partidas, 1 vitória, 2 derrotas, aliás, 2 empates e 13 derrotas, o Nacional. Você tem um campeonato com 74 equipes, é uma coisa absurda. É quase o que essas regras, né, esses regulamentos que os times, que o Campeonato Paulista, por exemplo, faz hoje em dia. Apesar de que diminuiu o campeonato, tem 16 equipes, mas o time não joga dentro do mesmo grupo, é uma bagunça danada. O fato é que o Guarani ganhou, e aí, posso passar a seleção bola de prata aqui eleita pela revista Placar, Antônio? Manda aí. Manga, goleiro do Operário, Rosemiro do Palmeiras, Rondinelli do Flamengo, Rondinelli conhecidíssimo, hein? Deodoro do Coritiba, Odirley do Ponte Preta, Falcão do Internacional, a ele aí, Caçapava do Internacional, Adílio do Flamengo, Tarcísio do Grêmio, Paulinho do Vasco da Gama e o Jesus, quer dizer, do Bahia no ataque. E o artilheiro da competição que ganhou, claro, a bola de ouro, foi aí o Paulinho do Vasco da Gama. Detalhe interessante, né? Cadê os jogadores do Guarani também nessa seleção de 78? Repetindo o que aconteceu em 77. 77, na seleção de 77, não tinha jogadores do São Paulo. São Paulo campeão brasileiro. Em 78, não tem jogadores do Guarani aqui na seleção da Placar. Mas o Guarani é campeão brasileiro. Tem uma coisa estranha nisso, Antônio? Você não acha esquisito isso daí? Nenhum jogador... Questão sei lá, Luiz, é uma questão política, né? A questão política é uma questão de grife. Preferências, né? As preferências estranhas que acontecem. Que o próprio São Paulo, porra, como você falou, em 77, já não teve ali nenhum relacionado. Né? Muito estranho. Como é que você não relaciona nem ao menos o Careca, que foi a grande revelação, estourou nesse ano aí, fez gols importantíssimos, né? Não à toa, depois ele foi para a seleção brasileira, ele foi para o São Paulo, ele jogou ao lado do Maradona, enfim, não dá para entender. São questões que às vezes não entram na nossa cabeça. Coisas difíceis. Mais alguma coisa para falar sobre esse time de 78, Antônio? Podemos dar sequência. Luiz, era um grande elenco, um elenco desacreditado, mostrou um futebol finíssimo, de altíssima qualidade, de altíssima competitividade, muito bem montado pelo Carlos Alberto Silva, né? Tinham jogadores ali expoentes como Careca, né? Enfim, é um elenco que mereceu chegar onde chegou e não à toa ele foi batendo em todo mundo aí, bateu no Internacional, inclusive, se eu não me engano, no Sul, foi no Internacional, no Grêmio, agora me falha aqui a memória, foi lá e bateu quando todo mundo fazia a gracinha deles lá, dizendo que lá eles não iam se criar, e se criaram por onde foram, certo? Merecido esse título aí de 78 aí, sendo o primeiro título de uma equipe, entre aspas, do interior, né?
O Guarani, para chegar à final, quartas de final, semifinal e final, o caminho foi vitória sobre o Sport nas quartas de final, vitória sobre o Vasco da Gama na semifinal e a vitória sobre o Palmeiras na final. Detalhe, hein? Como o Antônio disse, ele foi ganhando de todo mundo. Ganhou do Sport 2 vezes, 2-0 e 4-0. Ganhou do Vasco da Gama 2 vezes, 2-0 e 2-1. Ganhou do Palmeiras 2 vezes, 1-0 e 1-0. Então você vê que é um campeão brasileiro com méritos. Total mérito da equipe do Guarani. Primeiro campeão do interior, né? Primeiro campeão do interior de São Paulo aí, levando o título do Campeonato Brasileiro de 78. Vamos falar de 79 aqui, que chegamos no último dos anos 70. O campeão é repetido, né? Repetido porque já tinha levantado 2 canecos aí nos anos 70. Antes disso, deixa eu deixar pela última vez aqui a foto do Guarani aí, que merece aparecer aí pela última vez aí, o campeão brasileiro de 78. E vamos passar para o campeão brasileiro de 79, o último da nossa lista aqui, que é o Internacional novamente. E aí o Internacional chega a esse título aqui com uma marca histórica, né? O Internacional chega ao título de 79, começa que tem muito time, são 94. Se tinha 74 no último campeonato, a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, resolveu colocar mais 20. Vou colocar mais 20 aqui para facilitar, né? E colocou ali, o Campeonato Brasileiro foi disputado por 94 equipes. Impressionante isso. E o campeão foi o Internacional, chegando aí ao 3º título vice-campeonato, ficou com o Vasco da Gama. Então eu vou colocar aqui a foto do Internacional para o pessoal aqui apreciar o Internacional campeão brasileiro de 79. Na foto você vê aí o João Carlos, o Benítez, o Mauro Pastor, o Falcão, Mauro Galvão, ele já aparecendo aí, Cláudio Mineiro, o Alexandre, que é o massagista que aparece na foto aí, Valdomiro, Jair Bira Batista e o Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, nos deixou há pouco tempo aí naquele desastre de avião, junto com os jogadores da Chapecoense. Mas a equipe do Internacional, Antônio Carlos e amigo que está aqui conosco, foi campeã invicta. Venceu o Campeonato Brasileiro de forma invicta. Nunca tinha acontecido e nunca aconteceu posteriormente. Nenhum campeão brasileiro foi invicto. O Atlético Mineiro teve a chance em 77, mas perdeu nos pênaltis aí, ficou com o vice-campeonato. Mas o Internacional de 79 foi campeão invicto, Antônio Carlos Meniné. Pois é, Luiz, um grande time esse time do Internacional, um time também muito forte. Você pode perceber aí já pela configuração do elenco que nós temos aí algumas peças novas, né? Já aconteceram algumas mudanças nesse elenco do Internacional de 79. Você pode ver que aqui já é o Benítez no lugar do Manga, não é mais o Manga, o goleiro, bicampeão de 75, 76, né? Nós aqui já temos também o Mauro Galvão, que já começava a se projetar ali, depois ia fazer sucesso em tudo que era time pelo qual ele passou, né? Depois nós temos aqui também o Mário Sérgio, né? Outro grande craque do futebol brasileiro também, que fez nome, história em tudo que é clube que passou, no Botafogo, inclusive, no Rio de Janeiro, no São Paulo, né? Jogou no São Paulo com o Serginho, Marinho Chagas, né? Aquele time de 81. Enfim, você vê que o Internacional mexeu em algumas peças aqui do seu tabuleiro de xadrez, mas continuou fazendo, né, um jogo forte, né? Tanto na defesa quanto no meio, manteve aí o Falcão, estava ali o Batista, né? O Jair continuava ali dando aquela sua força do meio para frente, um jogador muito técnico também, e uma qualidade aí indiscutível, né, cara, do Mário Sérgio, na meia esquerda ou ponta esquerda, onde você colocasse, o Mário Sérgio jogava e dava um show de bola. Um grande time do Internacional, não à toa, ele chegou, né, como campeão invicto. O Internacional conseguiu a vitória de forma invicta no campeonato, um campeonato com 94 times. Agora, tem uma mensagem aqui do Carlos Eduardo, eu ia entrar nesse ponto, mas já vou aproveitar que ele entrou no ponto aqui. 79 foi boicotado por São Paulo, Corinthians e Santos, o fato de ter 94 times e calendário complicado. Não tem como você fazer uma competição com 94 times num calendário curto, né? Você vou fazer um campeonato aqui de 3, 4 meses e resolve. E ele comenta aqui que acabou pesando na decisão dos times. Eu acho que ela teve sim. A Portuguesa também boicotou esse campeonato, também não participou do campeonato de 79. Antônio, você acha que
poderia ter algum resultado diferente ou não, apesar que isso não muda nada. O campeão brasileiro de 79 é o Internacional, indiscutivelmente. Mas o fato de São Paulo, Corinthians, Santos e Portuguesa não disputarem o campeonato de 79, primeiro, deixa uma manchinha ali naquela competição. Segundo, acha que mudaria alguma coisa no resultado final? Luiz, isso aí iria variar assim, de elenco para elenco, né? A gente tinha que ver como era o elenco nesse ano aí dessas equipes que boicotaram, que não participaram, né? Que não se ativaram nessa competição, dessa edição, 79. O Internacional tinha, como a gente acabou de dar aqui a escalação, a composição, a configuração do Internacional era muito forte. Tinha um time forte, continuou tendo um time forte, mesmo com a saída e chegada de outros componentes do elenco de 75 e 76, manteve a base forte e ganhou muita força no ataque também, certo? Com a chegada ali do Mário Sérgio. Se poderia ser diferente ou não? Poderia, obviamente poderia. Mas que o Internacional, com essa equipe, com o futebol que apresentou na competição, no meio de tantas outras, dezenas de outras equipes, apresentou um futebol consistente, de qualidade e de pegada, o Internacional seria assim um nome forte aí para chegar na final e conquistar o tricampeonato como conquistou. Ora, poderia ou não ser diferente? Poderia. Agora vai sempre ficar aquela pulguinha atrás da orelha. E, Luiz, só para eu dar se você me permite, eu dar um fechamento aqui. Você vê que a cada edição foram aumentando o número de times, né, no Campeonato Brasileiro. Reza a lenda, isso daí era muito político, que o governo metia a mão aí nessa cumbuca, como dizem os caras, certo? Porque reza a lenda que a Arena, a famosa Arena, antigamente tinha a Arena e o MDB, os dois partidos fortíssimos no Brasil, nos anos 70, reza a lenda que a Arena que comandava aí. Então, tinha até uma musiquinha que dizia o seguinte, um ditozinho popular que dizia se a Arena, no ano que a Arena não vai bem, né? Aliás, no ano que a Arena vai bem, mais um time no campeonato também. No ano que a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Quer dizer, isso daí foi só inflando, e realmente a gente sabe que isso daí tinha uma mão política aí que mexia para conseguir votos dos estados através das federações, voto eleitoral através dos torcedores que entravam e que se ativavam nas competições, aí 90 times. Você imagina que foi voto para dar com pau, né? Então tinha um componente, sim, político nesse inchaço aí dessas competições ano a ano. Com certeza tinha. Foram aumentando os números absurdos de 62 para 74 para 94 equipes no campeonato. É um absurdo. O fato é que o Internacional foi campeão, semifinal entre Coritiba e Vasco da Gama. O Vasco da Gama empatou o primeiro jogo por 1-1, venceu o segundo por 2-1. O Internacional depois bateu o Palmeiras numa semifinal dificílima, venceu o primeiro jogo por 3-2, empate fora de casa por 1-1. E aí, na final, venceu as duas partidas contra o Vasco da Gama. Venceu no Maracanã por 2-0, 2 gols do Chico Espina, no Maracanã com 58.655 pessoas. E no segundo jogo, o Internacional venceu o Vasco da Gama no Beira-Rio com 54.659, com gols de Jair e Falcão, descontou para o Vasco da Gama o Wilsinho. Deixa eu ver se tem a relação aqui. Dessa vez não tem, só tem artilharia. A artilharia do campeonato ficou para o César, jogava no América com 13 gols, e o Roberto César do Cruzeiro com 12 gols. Nessa edição aqui eu não tenho aqui a informação da revista Placar, né? Eu acho que eles chegaram a um consenso que não dava para fazer, porque eles não colocavam campeão, e aí... Competição que não acaba nunca. Não tem como você fazer uma competição com 94 equipes. Deixa eu ver se tem a data aqui. O período para ser disputada era do dia 16 de setembro, perceba isso, 16 de setembro a 23 de dezembro, para acabar um campeonato com 94 equipes. Então nós temos aí do dia 16, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 3 meses. Em 3 meses você tem que acabar o campeonato com 94 equipes. É impossível. Aí fica uma competição, realmente fica uma competição
de um nível que cai, os jogadores se lesionam. É um futebol brasileiro que muito complicado. É claro que se dividia muito grupos, eram vários grupos, repetindo o que havia acontecido na outra edição, o campeonato era dividido em vários grupos. Então, tinha lá a sua disputa Grêmio Maringá, Desportiva Ferroviária, Brasil de Pelotas, São Paulo do Rio Grande do Sul, Caldense disputando um grupo, outro grupo com Londrina, Napolina, Joinville, e assim por diante. Mas mesmo assim é uma competição cansativa para se acompanhar. Pode não ser cansativa para o jogador, mas é cansativa para se acompanhar, porque são muitos jogos. Imagina isso hoje em dia com o Premier. Citando um exemplo, imagina hoje em dia com o Premier. Vamos transmitir 94 times. 94 times, quantos jogos que tiveram? Não tem aqui a quantidade de jogos que aconteceram nesse campeonato. Mas eu imagino aí que tenha sido um número absurdo. Aliás, acabei de achar 583 partidas. Possível. 583 jogos acontecendo. Imagina o campeonato sendo disputado e transmitido pelo Premier. Olha, acompanhe seu time aí, são somente 583 partidas. Isso daí o Carlos Eduardo mandou aqui a mensagem aqui. Dá para fazer uma comparação com a Taça São Paulo Futebol Júnior? Exatamente, virou a mesma coisa. Sempre tralalá de times. É um absurdo que o futebol vai virando, né? Que aí vai virando também uma parte de politicagem, uma parte dos empresários aí do futebol que querem que os jogadores apareçam, começam a colocar um monte de times. Naquela época era diferente. Naquela época, como o Antônio Carlos citou aqui, era uma questão mais política, né? Vamos colocar o time daqui, o time dali, dar o espaço para todo mundo. Eu acho legal dar o espaço para todo mundo, mas não pode ser desse jeito. 94 equipes, é um absurdo o que aconteceu. Mas a verdade é que o Internacional foi campeão, chegou ao terceiro título aí. Esse é o time do Internacional. João Carlos Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Valdomiro, Jair, Bira, Batista e Mário Sérgio. Alguns remanescentes da conquista ainda de 76, do bicampeonato 75-76. Tem alguns jogadores que estavam lá, estão aí novamente. E algumas novas figuras que surgiram na equipe do Internacional. Fechamos 79, Antônio? Fechamos 79, Luiz. Só fazendo uma ressalva aqui. Merecida a conquista do Internacional. Mais um grande elenco, mais um grande time. Mas a gente também tem que fazer aqui uma menção honrosa ao Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras também fez um grande campeonato em 79. Eliminou o Flamengo no Maracanã, naquele Flamengo 1, Palmeiras 4, 4-1. Foi um sapeca iaiá em pleno Maracanã. O time do Tele Santana foi no Rio e sapecou o Flamengo. O quê? Né? Sapeca iaiá. Mas realmente o Palmeiras fez uma grande competição, Luiz. Então, Palmeiras que viria a cair na semifinal, né? Exatamente. Então, só para a gente fechar aqui, passar a régua, como diria aí o Bebum, certo? Esses anos de 70, aí, de 70 a 79, nós tivemos o Internacional, obviamente, aí, como o grande papão de competições, certo? 3 títulos, se sagrou tricampeão. E tivemos aí uma predominância do estado de São Paulo. São Paulo conquistou 4 títulos, certo? Isso. 2 do Palmeiras, 1 do São Paulo e 1 do Guarani. Nós tivemos aí o Rio de Janeiro com 2 títulos, né? Que foi o Vasco da Gama e o Fluminense em 70, e o Atlético Mineiro representando o estado de Minas Gerais aí com 1 título em 71. Então houve aí uma predominância aí de São Paulo sobre os outros estados, mas o grande papão acabou sendo um time gaúcho, né? Com 3 títulos seguidos aí. Lembrando sempre que estamos falando aqui dos campeões nacionais. Não estamos falando, claro que dentro desses campeões nacionais, aos grandes times, aos grandes esquadrões que foram montados aí nos anos 70. Mas não estamos falando aqui dos grandes times dos anos 70, porque o Cruzeiro mesmo é um deles. O Cruzeiro foi um timaço na década de 70 e nos anos 70. Mas não estamos falando aqui dos grandes times, estamos falando especificamente dos campeões nacionais. Começou em 70, que nós estamos falando dos anos 70, começou em 70 com o Fluminense levantando a Taça de Prata ainda. Posteriormente, 71, mudou-se a competição, passou a ser Campeonato Nacional de Clubes. Foi até 75 e 76. É isso mesmo, 76 muda a nomenclatura novamente, né, Antônio? É isso mesmo, Luiz. Na realidade, nós temos aqui, de 67 a 70, foi Taça de Prata ou Robertão.
O Roberto Gomes, o Roberto Pedrosa, Gomes Pedrosa. Roberto Pedrosa. De 71 a 74, Campeonato Brasileiro ou Nacional. E de 75 a 79, 75. Copa Brasil ou Campeonato Brasileiro. Copa Brasil, como eu tenho aqui, ó, o álbum de figurinhas do Campeonato Nacional aqui, mas você pode ver que é a Copa Brasil, isso, de 1977. Isso. O famoso cartelão, né? O cartelão. A camisa de todos os times, né? Todos os times aqui. Isso daí é uma raridade. Enorme. Então, isso daí é uma raridade. Nosso amigo que realmente era. O Antônio Carlos tem esse cartelão aí, que era assim que era conhecido, da Copa Brasil. Esse daí é de 77, não é, Antônio? 77. Esse daí é de 77. Mas ali tem todos os times, né? Tem todos os times que disputaram o brasileiro de 77, se não me engano, foram 62, a gente foi falando aqui. Se eu não me engano, foram 62 equipes. Então, você vai encontrar ali naquele cartelão lá todas essas equipes do Campeonato Nacional, Copa Brasil de 1977, nesse caso, o ano que o São Paulo foi campeão brasileiro. Falamos então aqui de todos os campeões nacionais dos anos 70, começando de 70 com a equipe do Fluminense, terminando aí em 79 com o Internacional, 70 Fluminense, 71 Atlético Mineiro, 72, 73 Palmeiras, 74 Vasco, 75, 76 Internacional, 77 São Paulo, 78 foi a equipe do Guarani, 79 fechando com o Internacional. Fechamos então a live de hoje com 1h56, quase 2 horas de transmissão ao vivo, hein? Fala que é uma maravilha esse povo. E agora nós vamos ver aí na semana que vem, talvez tenhamos uma ainda essa semana, não sei, não confirmo essa informação, a produção não está confirmando aqui no fone, mas fica o convite, claro, para a próxima live. Provavelmente vamos falar dos campeões nacionais dos anos 80. Confere, Antônio? Isso aí, com certeza, Luiz. Anos 80, então, a próxima live, campeões brasileiros dos anos 80, bem legal, hein? O futebol está chegando mais perto da gente. Tem muita gente que acompanhou aqui que já tem esse conhecimento dos campeões brasileiros dos anos 80, os campeões nacionais dos anos 80. O Flamengo apareceu muito bem nessa década de 80, São Paulo foi muito bem na década de 80, são equipes que predominaram no seu estado e também no campeonato nacional, no âmbito nacional. Fica o convite para a próxima live, eu vou deixar claro, deixo sempre o convite, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se você não entrou no Instagram ainda do Rede é Gol, é só procurar lá no @RedeEGol10, número 10 no final. E lembrando que o E não tem o acento, então é Rede é Gol, número 10, tá bom? Vamos tentar transmitir também em conjunto no Instagram. Não sei se na próxima, mas logo vamos tentar transmitir. Queria deixar um agradecimento para todo mundo que participou, todo mundo que esteve conosco nessa transmissão, o pessoal que mandou mensagem, Carlos Eduardo, o Edu, sempre mandando muitas mensagens, ele acompanha todos os programas aqui, ele mandou aqui, ó, parabéns, Luiz e Antônio, resenha sensacional, é sempre legal falar de futebol aqui, sempre é um assunto legal, e o assunto sempre vinga, né, e com a participação de todo mundo aqui, sua participação foi muito boa hoje, Edu, aliás, em todos, né. Mandar um abraço para ele, para a Marisa, para o meu irmão Cláudio, que esteve aqui, o Valtinho, que deixou aqui também sua mensagem aqui, grande abraço a você, ao Marcelo, amigo do Antônio Carlos, que esteve aqui conosco, a minha esposa, meus filhos que estiveram aqui, pessoal que foi participando, pessoal que curtiu também, não dá para ver todo mundo que curtiu, teve gente que curtiu o post em outras publicações, pessoal que compartilhou, pessoal que curtiu também, muito obrigado, fica o convite para as próximas lives. Antônio, valeu, grande abraço a você e até a próxima, hein? Valeu, Luiz, foi um prazer aí bater essa bola com você hoje aqui. Semana que vem nós estamos aí, firme e forte. E um forte abraço aí para o nosso amigo do Rede é Gol, né? E agradecendo também aqui a parceria da Rádio Brás aí que esteve conosco nessa jornada de hoje aqui. Sempre muito importante também, agradecimento aí ao pessoal da Rádio Brás, agradecer ao Ivan, estivemos nessa parceria com ele, nesta transmissão da live dos campeões nacionais dos anos 70. Já fica o convite, a próxima será o campeões nacionais dos anos 80. É um barato falar dos campeões do passado, do que aconteceu no futebol. E você acompanha tudo isso aqui no Rede é Gol, no Facebook do Rede é Gol, facebook.com/Rede é Gol, também pelo Instagram, @RedeEGol10, tá bom? Grande abraço a todos,
Valeu, uma boa noite e até a próxima. Falou, tchau, tchau.